Oi, gente! Hoje eu vou resumir pra vocês o livro A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, ou Haig, não sei como fala. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu sou jornalista e leitora, e eu trago pra vocês resumos de livros, tanto aqui quanto no TikTok, além de outros conteúdos também. A Biblioteca da Meia-Noite é um daqueles livros que eu sinto que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, né? Já ouviu esse título antes, ele ficou muito famoso na internet, principalmente durante a pandemia. Eu sempre tive certa resistência em ler esse livro, porque não me parece o tipo de leitura que eu gostaria, e spoiler, eu estava certa, eu realmente não gostei tanto assim, mas eu vou falar mais sobre as minhas opiniões durante o vídeo, no final, porque não é sobre o livro em si, é mais sobre mim, sabe? Enfim, vocês vão entender. Nesse livro a gente acompanha a Nora, que é uma adulta, ela tem 35 anos, ela é inglesa, e a vida dela não tomou o rumo que ela achou que tomaria, ela é super infeliz. Então ela decide acabar com a própria vida. Só que quando ela tenta fazer isso, ela acaba indo parar na Biblioteca da Meia-Noite. E aí a gente vê vários meio que universos paralelos do que a vida dela poderia ter sido. É um livro, assim, pra mim, é um livro de autoajuda, meio que fantasiado de ficção, sabe? É por isso que eu não gostei, porque eu não sou muito fã de autoajuda. Eu vou explicar um pouco melhor, mas assim, não vou enrolar muito nessa introdução, porque o meu roteiro tá com 23 páginas. RS. Então, sem mais delongas, vamos ao resumo. O enredo inteiro de Biblioteca da Meia-Noite para quem não quer ler o livro. Contém spoiler, obviamente. Antes do livro começar, tem uma página que meio que encapsula, assim, o conceito do que é a Biblioteca da Meia-Noite, então eu vou ler ela pra vocês. Entre a vida e a morte há uma biblioteca, e dentro dessa biblioteca as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido, de ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo de que se arrepende? E esse é meio que o conceito do livro, né? E aí a gente tem um prólogo e a gente vê a Nora mais jovem e ela tá jogando xadrez com a bibliotecária da escola dela. É uma tarde chuvosa e o lugar que ela mora, gente, o nome é Bedford. E eu passei o livro inteiro achando que era Bradford, que é da onde o Zayn Malik é. E aí quando eu fui roteirizar esse livro que eu percebi que não era o mesmo lugar. Enfim, só um fun fact. Eu era muito fã de One Direction quando eu era mais nova. Enfim, a Nora está lá jogando xadrez com a bibliotecária. E assim, a Nora, ela é meio excluída, assim, na escola. Ela diz que por mais que a bibliotecária seja super idosa já, é a pessoa que ela mais se identifica lá. O nome dessa bibliotecária é Senhora Elm. E ela é muito importante pra vida da Nora, assim, na adolescência. Ela sempre passava o recreio na biblioteca, conversando, jogando xadrez, enfim. E aí, elas estão ali sentadas, né, jogando xadrez, a gente tá vendo essa cena, e aí tem um narrador que é onisciente, né, não é a Nora que tá narrando, e o narrador fala que a Nora tá jogando essa partida de xadrez 19 anos antes de decidir morrer. E enquanto ela tá jogando, ela tá bem preocupada com o futuro dela, né, ela fala sobre como ela não sabe o que ela vai fazer, e a senhora Elm fala pra ela que ela pode ser qualquer coisa que ela quiser, e isso é muito empolgante, sabe, pensar nessa possibilidade de tipo, eu tenho meu futuro todo pela minha frente, eu posso ser o que eu quiser ser. Só que a Nora não vê dessa forma. Ela, na verdade, tem vários meio que inquietações, assim, sobre a vida dela, coisas que ela meio que se arrepende, ou enfim, que ela gostaria de ter mudado. E a Nora me irrita muito, porque ela, cronicamente, é uma pessoa que desiste de tudo. Vocês vão ver ao longo do livro, tipo, ela desiste de absolutamente tudo que ela começa a fazer. E isso me irrita profundamente, porque eu não gosto de pessoas que desistem das coisas, sei lá, gente. Então, por exemplo, uma das inquietações dela é o irmão dela, que ela não se dá bem com ele saiu da cidade, e depois a gente descobre que é porque ela desistiu de uma coisa que eles faziam juntos. Ela também não tem um relacionamento legal com o pai dela, porque ela fazia natação e ela era muito boa, tipo, poderia ir pras Olimpíadas, e aí ela fez o quê? Desistiu, e aí o pai dela não gosta disso. E, enfim, a Nora tá conversando sobre essas coisas com a senhora Elm, e aí ela vê um garoto loiro passando, assim, do lado de fora da biblioteca. E, enfim, ela só comenta que ela viu esse garoto passando, e a gente vai entender isso mais tarde. A senhora Elm sugere a glaciologia como uma opção de carreira pra Nora, porque é uma coisa que ela gosta e se interessa muito, e a Nora também quer muito sair da cidade natal dela,
sabe? Ela fala que lá é muito melancólico, é muito opressivo, e ela quer muito sair de lá. Então a senhora Elm fala isso porque seria uma coisa que tiraria ela de lá. E aí elas estão conversando, o telefone toca e a senhora Elm atende. E aí a Nora escuta a senhora Elm falar dela no telefone, sabe? Ela tá falando com a outra pessoa na linha, tipo, sim, a Nora tá aqui na biblioteca. E aí a senhora Elm desliga e se vira pra Nora e fala alguma coisa pra ela. Começando realmente o livro, a gente pula pra 19 anos depois e 27 horas antes da Nora decidir morrer, né? Então, desde o começo do livro, a gente sabe que ela vai tentar, pelo menos, cometer suicídio em algum momento. A Nora tá em casa, ela mora sozinha num apartamento, e aí alguém toca a campainha, ela abre e é o Ash. O Ash é um vizinho dela, ele é médico, e uma vez, assim, na época que eles se conheceram, ele chegou a convidar a Nora pra sair, pra tomar um café. Na época ela falou que não, e ficou por isso mesmo. E ele bate na porta dela e ela ficou tipo, será que ele vai me chamar pra sair de novo? Tipo, o que será que ele quer? E ela ficou meio que animada até com essa possibilidade. Só que é meio, tipo, constrangedor entre eles, sabe? Tipo, eles não tem muito assunto. E aí ele acaba falando pra ela que ele tá lá porque ele acha que o gato da Nora foi atropelado. Ele fala que viu o gatinho deitado assim na rua, na calçada, morto, e ele viu o nome na coleira e é o nome do gato da Nora, que é Voltaire. E a Nora corre pra fora e realmente ela vê que o gato dela tá lá morto. E aí o livro diz: ela sabia que deveria estar sentindo dor e desespero por seu amigo felino, e estava, mas tinha de admitir que havia algo mais. Enquanto olhava fixamente para a expressão calma e tranquila de Voltaire, aquela total ausência de dor, um sentimento inevitável começou a tomar forma nas sombras: inveja. E aí que meio que a sementinha do suicídio é plantada na mente da Nora. Ela trabalha numa loja de música chamada Teoria das Cordas e ela chega no trabalho atrasada 9h30 antes de decidir morrer, e ela tá ainda, né, abalada com a perda do gato dela, e ela chega no trabalho e fala pro chefe dela que ela tá atrasada porque o gato dela faleceu e tal, tenta meio que tirar uma compaixão dele, mas ele, na verdade, começa a questionar as escolhas de vida da Nora, o que é bem aleatório e é bem óbvio que o autor usou isso só pra, tipo, fazer exposição sobre a personagem, sabe? Esse é um dos grandes problemas que eu tenho com mídia no geral, sabe? Pra mim, o jeito que a exposição é feita em um livro, ou um filme, ou uma série, pode estragar ou fazer eu amar aquela obra, sabe? Eu não gosto dessa forma de exposição, de, tipo, uma pessoa aleatória falar: nossa, Nora, lembra quando tinha 14 anos, desistiu de nadar? Meu Deus, tipo, porra, sei lá, eu achei meio aleatório. Mas ele literalmente fala, tipo, você desistiu de nadar quando tinha 14 anos, apesar de ter sido a nadadora mais rápida do país no peito e a segunda mais rápida do nado livre. A Nora também chegou a fazer faculdade, ela tem um diploma de filosofia, ela foi pra Universidade de Londres, mas ela voltou pra cidade natal dela. Assim, a gente vê que quando ela era adolescente, o sonho dela era sair. Ela conseguiu sair pra fazer faculdade, mas acabou voltando. Ela também tinha uma banda chamada The Labyrinths, com o irmão dela, o Joe, e o amigo dele, que é o Ravi. E eles poderiam ter feito muito sucesso, eles meio que já estavam engatilhados, assim, pra ter uma gravadora e tal, até que ela desistiu da banda, porque na época ela namorava um cara chamado Dan, e ele pediu ela em casamento, e ele não gostava dela estar na banda, então ela saiu da banda por causa do noivo dela. E aí ela casou? Não, ela cancelou o noivado 2 dias antes do casamento. É isso que eu falei no começo, gente. A Nora me irrita porque, cara, tipo assim, ela não consegue fazer nada, sabe? Porra, eu acho que, assim, falta iniciativa, sabe? Mas enfim. E aí, o cara que trabalha na loja, né, o chefe dela, menciona que o irmão dela esteve lá recentemente, que ele tava na cidade recentemente, e a Nora fica super chateada porque o irmão dela não visitou ela, não procurou ela, né? O irmão dela não mora mais lá, e eles claramente não têm um relacionamento. E aí, o chefe dela literalmente demite ela, porque fala que ela precisa fazer algo melhor da vida. Enfim, sem emprego e sem rumo, a Nora começa a andar pela cidade e ela pensa em tudo isso, né? Ela pensa no ex-noivo dela e ele até hoje manda mensagem pra ela, bêbado, claramente, falando que ama ela e tal. E o narrador onisciente, né, que não é a Nora, continua a meio que contagem regressiva. Então agora faltam só 9 horas até a Nora tentar o suicídio. E ela tá andando pela rua, né, pensando na vida dela, e começa a chover. E ela vai se abrigar numa banca de jornal, né, de revista, assim. E ela tá pensando, tipo, cara, será que tem como a minha vida ficar pior? E o narrador fala que sim.
as coisas estão prestes a ficar muito piores pra ela. Ela tá lá na banca de revistas, né, se abrigando da chuva, e ela vê uma revista que a capa é a imagem de um buraco negro. E aí ela começa a pensar que é aquilo que ela é, um buraco negro, uma estrela moribunda colapsando sobre si mesma. E ela já tá nessa bad vibe e ela encontra o Ravi, que é o melhor amigo do irmão dela, que eles estavam na banda juntos, lembra? Ela questiona o Ravi sobre a visita do irmão dela, né? Ela fala, pô, meu irmão tava aqui na cidade, você viu ele, você falou com ele. Mas o Ravi claramente não quer falar muito sobre o assunto, sabe? Ele não revela muita coisa pra Nora e ele tá até bem irritado com ela e ele trata ela de uma forma hostil até, assim, ele não é nem um pouco simpático com ela e ele acaba admitindo que ele e o irmão dela ainda estão chateados por ela ter largado a banda. Como eu falei, né, eles estavam meio que à beira de conseguir assinar um contrato com uma gravadora, eles claramente tinham muito potencial e acabou da noite pro dia porque a Nora simplesmente decidiu que não queria mais. E essa decisão dela também afetou a vida dos integrantes da banda, né, então o Joe, que é o irmão da Nora, é super deprimido, ele não consegue meio que dar um jeito na vida dele, ele não consegue nem manter um apartamento alugado, assim, ele realmente também tá muito na merda. E o Ravi trabalha com limpeza, ele trabalha, tipo, limpando o vaso sanitário e fazendo shows medíocres em bares, assim, sabe? Sendo que eles dois sabem que eles podiam ter feito muito mais do que isso. E aí eles começam a meio que discutir sobre esse passado, né, sobre a história da banda e tal, e ela fala, não, porque eu saí da banda pra casar com o Dan. E o Ravi fica tipo, mona, tu nem casou. Ele fala, não acho que o seu problema fosse medo do palco, nem medo do casamento. Acho que o seu problema era medo da vida. E assim, eu concordo 100% com o Divo, tá bom? Mas a Nora fica puta com aquilo. E ela vira pra ele e fala, eu acho que o seu problema é ficar culpando os outros pela sua vida de merda. E aí o Ravi sai puto da vida da loja. A funcionária do negócio de revista, lembra da Nora da época da escola, elas se conheciam, e ela pergunta pra Nora, tipo, o que você fez com a vida? Porque a Nora era aquela menina que todo mundo sempre achou que ia sair da cidade, sabe? Todo mundo sempre achou que ela ia fazer uma coisa muito grande com a vida, e ela fala que realmente ela saiu, só que ela voltou porque a mãe dela tava doente, mas aí ela meio que sai correndo da loja, e ela fala que deseja poder continuar apenas atravessando portas. Seja lá o que isso significa. Agora faltam 7 horas pra Nora decidir morrer e ela manda uma mensagem pra amiga dela, a Izzy. Ela e a Izzy claramente já foram próximas, mas não são muito mais, e a Nora meio que tá desesperada por uma conexão com alguém, sabe? Ela quer ter alguém na vida dela e ela pensa nas palavras do filósofo favorito dela, que é o Henry David Thoreau, e ele fala umas coisas sobre, tipo, meio que ir atrás de seus sonhos com confiança, mas a Nora fica tipo, a vida na época dele era muito mais fácil do que a vida hoje em dia. E ela acredita que nada nunca aconteceu na vida dela, sabe? Nada acontece na vida dela, a vida dela é chata, nanã. Sendo que, tipo assim, mona, foi você que fez isso com você mesma, sabe? Tipo, a sua vida é chata porque você decide que ela é. Como eu disse, falta iniciativa. Enfim, o telefone dela toca e ela tá na esperança de ser a amiga dela, né, a Izzy, ou de ser o irmão dela até. Mas não, é a mãe de um aluno dela, porque a Nora dá aula de música e a mãe do aluno dela, que é o Léo, liga pra ela porque a Nora esqueceu da aula. Literalmente, o Léo e a mãe dele foram lá na casa da Nora e, tipo, ficaram esperando ela aparecer e ela não tava, porque ela estava andando pela rua pensando como a vida dela é uma merda. E aí eles desistiram e foram embora. E aí a mãe do menino cancela as aulas, definitivamente, né? Ela fala que ele não vai mais fazer aula de música porque ele não tá mais interessado no piano. E ela tá meio preocupada porque ele parece estar saindo com umas pessoas meio ruins, sabe? E a Nora meio que implora pra ela, tipo, por favor, não cancela as aulas dele, mas a mulher fala que vai cancelar e fé. 1 hora depois, então 4 horas antes da Nora contemplar o suicídio, ela tem um vizinho, que é um idoso, que ela ajuda às vezes, e ele fala que não precisa mais da ajuda dela. E aquilo afeta muito ela, porque ela se sente uma pessoa inútil. No livro diz, ninguém precisava dela, ela era supérflua para o universo. E também, assim, ela chega em casa e ela fica deprimida, porque as coisas do gato ainda estão lá, e ainda tá com cheiro de gato no apartamento. E aí ela tá bebendo vinho, e ela entra na internet, e ela começa a ver as vidas dos outros, né, das pessoas que ela conhece, como a vida de todo mundo parece ser muito melhor do que a dela. E aí ela começa a pensar em todas as vezes que ela falhou ao longo da vida, e ela fala que ela não foi feita pra viver. Ela pensa que cada movimento da vida dela tinha sido um erro, cada decisão um desastre, cada dia um afastamento de quem ela havia imaginado que seria. E assim, a Nora toma remédio pra depressão, tá? Claramente não tá funcionando muito. Mas ela fica, cara, nem esses remédios estão me ajudando a
lidar com a vida. Então ela bebe todo o vinho, toma um monte dos remédios e ela escreve uma carta de suicídio. A quem interessar possa, eu tive todas as chances de fazer algo da minha vida e desperdicei cada uma delas. Por um descuido meu, e para meu azar, o mundo se afastou de mim. Então agora faz todo sentido que eu me afaste dele. Se eu achasse que seria possível ficar, eu ficaria. Mas não acho, então não posso ficar. Eu torno a vida das pessoas pior. Não tenho nada para dar, sinto muito. Sejam bons uns com os outros. Adeus. Nora. E aí, no próximo capítulo, ela tá meio que numa trilha, assim, com muita névoa. Quando a névoa meio que dissipa, assim, ela vê que tem um prédio e um relógio que marca meia-noite. E ela entra no prédio e ela percebe que esse prédio é meio que ilimitado. Tem várias prateleiras com muitos livros, vários tamanhos. Todos os livros estão em diferentes tons de verde, que é a capa do livro, né? E ela tá procurando uma saída, mas ela não consegue encontrar. E aí, quando ela puxa um livro da estante, uma voz atrás dela fala pra ela ter cuidado. Quando ela vira pra voz, é a senhora Elm, aquela bibliotecária que era amiga dela na escola e tal. E a Nora tem um flashback daquele dia na biblioteca, 19 anos antes, que a gente vê no prólogo do livro, que foi quando a senhora Elm recebeu um telefonema, e aquele telefonema revelou que o pai da Nora tinha morrido de um ataque cardíaco. E aí a Nora pergunta pra senhora Elm onde ela tá, se ela tá morta, né? E aí ela fala o que a gente vê lá no começo, né? Ela fala que entre a vida e a morte existe uma biblioteca, e nessa biblioteca tem todas as vidas que a Nora poderia ter tido, caso ela tivesse tomado escolhas diferentes. Então, é a parada do efeito borboleta, né? O bater das asas de uma borboleta no Japão muda o rumo da vida de alguém do outro lado do mundo. É essa coisa, né? Esse ditado, sei lá. Então, basicamente, tipo, como a vida dela teria sido se ela tivesse ficado na banda, ou se ela tivesse ido fazer outra faculdade, ou se ela tivesse ficado na natação. E cada um desses livros dá essa chance pra ela de experimentar cada vida diferente que ela poderia ter tido. E ela então pensa que ela tá morta, mas a senhora Elm fala, de novo, ali é um lugar entre a vida e a morte. Só que a Nora fala que ela quer morrer, ela não quer estar no lugar entre a vida e a morte, ela quer a morte, no caso. Mas a senhora Elm diz que a morte escolhe quem ela leva, e não ao contrário. E aí a Nora se sente desprezada até pela morte, ela fica tipo, porra, nem a morte me quer. Mas ela começa a pensar sobre como a vida toda dela foi marcada por decepções e por quases, sabe? Tipo, ai, quase que ela virou nadadora profissional. Quase que ela se casou. Quase que ela... Porque ela sempre desistia das coisas, né? E ela começa a pensar nisso, em todos os arrependimentos dela. De novo, ela martela muito isso. E a senhora Elm fala que enquanto a Nora estiver viva na vida raiz dela, né? Então, na vida dela que a gente vê, que é a vida dela de verdade, enquanto ela estiver viva lá, a biblioteca vai existir. Só que a Nora, algum dia, né, alguma hora, ela vai precisar decidir como que ela quer viver antes que seja tarde demais. E elas estão ali na biblioteca e as estantes começam a meio que se mover e acelerar e desacelerar, é uma coisa meio doida. E a Nora pergunta à senhora Elm o que tá acontecendo. A senhora Elm diz que tá na hora dela começar. E ela fala que cada vida contém muitas milhões de decisões, algumas grandes, algumas pequenas, mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Tem uma variação que, por sua vez, leva a outras variações, né? E a Nora pergunta se aquilo são vidas paralelas, ela diz que não, na verdade são meio que perpendiculares. E ela fala, fazer uma coisa de maneira diferente é, com frequência, o mesmo que fazer tudo de maneira diferente. Ações não podem ser desfeitas dentro de uma existência, não importa o quanto se tente. Mas você não está mais dentro de uma existência, você deu um pulinho do lado de fora, por assim dizer. Essa é a sua oportunidade, Nora, de ver como as coisas poderiam ser. Na falta de uma palavra melhor, aqui é o intervalo, não é vida nem a morte. Não é o mundo real no sentido convencional, mas também não é um sonho. Não é uma coisa nem outra. É, em suma, a biblioteca da meia-noite. Então é meio que o purgatório, né? No caso. E aí ela pergunta pra Nora o que na vida dela ela gostaria de ter feito de diferente. Porque é possível explorar essa vida, né? Que ela fez essa coisa de diferente ali na biblioteca da meia-noite. Mas a Nora não consegue escolher, porque ela não consegue fazer porra nenhuma na vida dela, porque ela é uma inútil. E aí a senhora Elm tira um livro da prateleira, é um livro cinza. E ela explica que aquele livro é a origem de todos os problemas da Nora, mas também a solução para eles. Esse livro se chama O Livro dos Arrependimentos. Lá tem todos os arrependimentos que a Nora já teve desde o dia que ela nasceu. Tá tudo registrado lá nesse livro. Alguns desses arrependimentos são coisas muito pequenininhas, mas alguns são coisas, tipo, grandes, que tiveram grandes impactos
impactos na vida da Nora, né? Alguns deles até desaparecem e aí depois aparecem de novo. E perto do final do livro, a Nora vê que vários dos arrependimentos dela giram em torno do ex-relacionamento dela com o noivo que não chegou a casar, né? Então a gente vê um pouco do que aconteceu entre eles dois. Ela conheceu o Dan quando ela morava com a melhor amiga dela, a Izzy. Ele sempre bebeu bastante e o sonho dele era um dia ter um pub, né? Que é um barzinho no interior, no campo. E ele compartilhava muito esse sonho com a Nora. E aí no livro tá escrito: o entusiasmo dele a contagiou, ficou noiva. Mas de repente se deu conta de que não queria casar com ele. Bem no fundo, tinha medo de acabar como a mãe. Não queria replicar a vida conjugal dos pais. E assim, ela ia super fazer esse sonho dele, né? Da parada de ter um pub e tal. Só que aí, na época, a mãe dela ficou doente. E aí, eles adiaram o casamento, adiaram a parada do pub. E aí, acabou que eles terminaram. E por isso que nunca aconteceu. A mãe dela morreu 3 meses antes da data que o casamento estava marcado. E ela usou isso como desculpa pra ficar na cidade natal dela. Que, na verdade, ela sempre quis sair de lá. Não faz sentido nenhum, né? Sim, exatamente. Ela cancelou o casamento. Aí, quando ela cancelou o casamento, a melhor amiga dela, a Izzy, ficou tipo, ai, vamos se mudar pra Austrália, vamos viver uma vida louca, fazer uma decisão maneira, nanã. E aí ela de primeira falou que ia e depois ela o quê? Desistiu também. E aí ela basicamente sabotou a própria vida, né? E foi assim que ela foi parar onde ela tá, né? Que a gente viu que ela sente que não tem ninguém, enfim. E ela fica muito dominada por todo aquele arrependimento, né? Quando ela para pra pensar nas coisas dessa forma mais objetiva. E ela larga o livro e começa a chorar. E aí a senhora Elm fala pra ela fechar o livro pro arrependimento não sobrecarregar ela. E ela fala pra Nora que ela precisa escolher uma vida e ela incentiva a Nora a escolher um arrependimento que ela quer desfazer. E a Nora não vê muito sentido naquilo, mas a senhora Elm de novo fala: a Biblioteca da Meia-Noite existe enquanto ela estiver viva na vida dela de origem. Então ela vai precisar de um lugar pra existir quando a vida dela de origem terminar. No livro diz: essa biblioteca é chamada de Biblioteca da Meia-Noite porque toda vida nova oferecida aqui se inicia neste instante, à meia-noite. O começo é agora, de todos esses futuros. É isso que aqui é. É isso que seus livros representam. Cada outro presente imediato e futuro em andamento que você poderia ter tido. E a Nora pergunta se lá, então, não tem passado. E a senhora Elm diz que não. Lá só tem as consequências do passado. Mas esses livros também já estão escritos e ela sabe quais são todos eles e sabe que tem alguns que não é pra Nora ler. E a Nora pergunta quando que a vida acaba. E ela fala, pode ser em segundos ou horas ou quem sabe dias, meses, mais. Assim que você decidir que quer aquela vida, que a quer de verdade, então tudo que existe na sua cabeça agora, inclusive essa Biblioteca da Meia-Noite, acabará se tornando uma lembrança tão difusa e intangível que se perderá na memória. Então, basicamente, ela fala pra Nora ir experimentando várias vidas até achar a que ela realmente quer ficar. E quando ela achar essa vida, ela vai esquecer de todo o resto, né? Ela vai esquecer de todas que ela já tentou, ela vai esquecer da vida anterior dela, ela vai esquecer da Biblioteca da Meia-Noite. E ela vai viver naquela vida que ela escolher. E a Nora fala que, beleza, mas enquanto ela estiver experimentando como que ela volta pra biblioteca, né? Ela pergunta, e se eu ficar presa numa vida pior que essa que acabei de deixar? E a senhora Elm diz, pode ser sutil, mas assim que a decepção de uma expectativa frustrada for total e absoluta, você vai voltar pra cá. Às vezes o sentimento chega de fininho, outras de supetão. Se nunca chegar, você ficará onde está e, por princípio, será feliz lá. Não poderia ser mais simples. Então, escolha algo que teria feito de outra maneira e eu pego o livro para você, ou melhor, a vida. E aí a Nora finalmente começa a pensar em um arrependimento que ela quer reformular, né? Uma coisa que ela quer refazer. E ela pensa no Dan, que é o ex-noivo dela, né? No casamento, no sonho deles de abrir um pub juntos. Então a senhora Elma encontra o livro, que é A Vida, onde a Nora não teria terminado com ele. E aí, quando a Nora abre e começa a ler, ela sai da biblioteca e ela cai nessa nova vida. Eu achei esse começo desse livro muito longo, gente. Sei lá, foi 70 páginas até aqui. Tipo, até ela decidir que ela quer começar a experimentar as vidas. Tipo, mano, sua vida é uma merda. Tipo, quem não quer experimentar outras vidas? Sabe? Pra mim, não faz muito sentido ter matutado tanto nessa decisão dela, sabe? Enfim. Ela, então, se materializa no interior da Inglaterra. Ela tá numa estrada, assim, silenciosa. E ela nota que ela tá com um anel de noivado e uma aliança no dedo.
E ela vê até que as mãos dela estão mais macias nessa vida. Tem uns detalhezinhos muito aleatórios, assim, de cada vida. E aí ela vê o pub, ela vê um quadro negro do lado de fora do pub, é um quadro de giz. E o nome desse pub é As Três Ferraduras. E ela percebe que provavelmente é o pub que é dela e do Dan, que era o sonho dele, né, que se concretizou nessa vida. E ela começa a pensar sobre o Dan, né, o relacionamento deles e tal. E, gente, ele era um chato do caralho, assim, com todo respeito. Ela começa a falar dele e eu fico tipo, meu Deus, que pesadelo, por que você quer voltar pra esse homem? Mas o livro diz, não havia nada de explicitamente errado com ele. Só que, pensando bem, ele nunca havia apoiado sua carreira na música e a tinha alertado para o fato de que sua permanência na banda, aliada à assinatura do contrato com a gravadora, seria algo ruim para sua saúde mental e que seu irmão estava sendo um pouco egoísta. Mas na época, Nora tinha visto aquilo mais como uma bandeira verde do que vermelha. Seu raciocínio foi, ele se importava e era bom ter alguém que se importasse, que não ligasse para a fama e futilidades e que pudesse ajudar a navegar as águas da vida. E aí por isso que ela aceitou ficar com ele e tal, mas ele é um chatonildo. Enfim, ela tá lá do lado de fora do pub e ela vê uma placa e ela vê que ela tá em Littleworth, que é no interior de Oxfordshire, acho que é assim que fala. E aí ela entra no pub, né, e tem uma pessoa que tá limpando e meio que fechando pra ir embora e ela vê que ela claramente deveria conhecer aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa conhece ela. E essa é, tipo, a terceira pessoa que ela já teve que fingir que conhece nesses 5 minutos que ela tá nessa vida, porque tinha gente também do lado de fora, né, do pub. Ela vê que tem um gato chamado Voltaire também nessa vida. Tem algumas coisas que são meio que constantes, assim, e o gato é uma delas, assim, em várias vidas dela, ela tem um gato chamado Voltaire, não necessariamente o mesmo gato, mas um gato. E ela tá lá meio que observando, assim, o lugar e vendo os arredores, e aí o Dan chega. Quando ela vê ele, ela fica muito nostálgica e feliz, sabe? Porque, enfim, ela vê uma possibilidade de ter tido uma vida com ele que ela não teve, né? E ela começa a falar umas coisas pra ele, tipo, ai, eu tô muito orgulhosa de você, eu sei que a gente é casado, mas eu preciso falar isso, e ele fica tipo... ok, doida, beleza. E realmente, tipo, é estranho, né? Do nada ela começar a falar umas coisas assim, sendo que na cabeça do Dan, né, naquela vida, eles se veem o tempo todo e, tipo, foda-se. E aí ele fala sobre a noite do quiz lá no pub que eles fazem, e ele meio que faz uma piada sobre o intelecto da Nora, tipo, ele chama ela de burra, basicamente. E aí ele falando isso, e ele rindo, meio que desencadeia uma memória que a Nora tem da vida raiz dela, né? Ela lembra que o Dan costumava basear muito o humor dele nos outros, especialmente nela. Tipo, ele ficava gastando ela pra fazer as outras pessoas rirem, que é insuportável, né, de novo. E aí ela percebe que ele meio que parece mais grosseiro do que ela lembrava, sabe? Ela também vê que ele tá bebendo muito. E é aquilo, né, gente? Depois que a gente termina, eu sinto que, assim, a gente... Logo quando a gente termina um relacionamento, principalmente quando tem um final ruim, a gente pensa muito sobre, tipo, as coisas ruins que a pessoa fez e tal. Mas aí a gente passa por um momento que a gente não consegue ver as coisas de forma tão racional e a gente fica, tipo... ai, será que era tão ruim assim? E eu acho que a Nora tinha essa sensação, sabe? Ela esqueceu os lados ruins do relacionamento, ela só pensava no que era bom ou no que poderia ser bom, porque ela tinha esse arrependimento de ter deixado o casamento não acontecer, né? Mas aí ela começa a perceber essas coisas, né? Que eu falei, dele não querer ela na banda, ele também bebe bastante, ele meio que tenta justificar isso, e aí a Nora sai do pub porque ela tá um pouco sobrecarregada com tudo que tá acontecendo, e aí ela vê no celular dela que ela recebeu várias mensagens da melhor amiga dela, da Izzy, e aí ela percebe que a amizade dela com a Izzy é melhor nessa vida e que a Izzy provavelmente seguiu o sonho delas de trabalhar com baleias na Austrália, porque as mensagens que a Izzy tinha mandado eram várias fotos de baleia. E, tipo assim, na vida real dela, não é que ela brigou com a amiga dela, sabe? Não foi uma coisa muito dramática. Mas elas iam pra Austrália juntas, ela desistiu, a amiga dela ainda foi pra Austrália, e aí... a amizade delas foi meio que se dissipando, sabe? Foi meio que enfraquecendo, até que elas meio que só se falavam de vez em quando, mandavam parabéns e tal, mas nessa vida não. Nessa vida elas claramente conseguiram manter esse elo ainda forte. A Nora volta, né, pro pub, e eles moram ali, e aí ela sobe pro quarto do casal, e ela vê vários livros e fotos do casamento deles. E o Dan pergunta pra Nora se tá tudo bem, porque ela tá muito estranha, e ela vê ele deitado ali na cama, e ela fica tipo, meu Deus, eu vou compartilhar a cama com um estranho, sabe?
sabe? Porque hoje em dia ele é um estranho pra ela. Enfim, ele parece estar meio frio, meio vazio, sei lá. E, de novo, ela meio que fica remoendo essa coisa da carreira musical dela, né? Que ele não apoiava. Ele chegou a falar pra ela que o relacionamento deles não ia sobreviver se ela escolhesse a música. E ela, na época, tinha escrito uma música pra ele chamada Beautiful Sky. E ele ficou, tipo, muito foda-se em relação a essa música, sabe? Ele ficou zero entusiasmado, sendo que a Nora tinha meio que feito com muito amor, sabe? Então ela, na época, ficou muito chateada. E ela começa a lembrar de tudo isso. E aí eles estão conversando na cama e ela percebe algumas coisas. Primeiro que ela percebe que talvez eles estivessem tentando ter um filho. E também ela percebe que o Dan já traiu ela. E que ela sabe disso nessa vida e ela perdoou ele. Ele teve um caso com uma mulher chamada Erin, que trabalha lá no pub. E aí eles meio que começam a discutir sobre isso. E ele fica irritado porque ele fica, por que você tá retomando esse assunto? Eu achei que isso tinha sido resolvido, eu achei que você tinha me perdoado. E aí ele começa a meio que ignorar ela. E ela percebe que, assim, ela se arrependia de não ter tido essa vida, né? E agora que ela tem, ele não aprecia ela e nem a vida que eles têm juntos. Então ela levanta, vai no banheiro e ela desaparece. Ela volta pra Biblioteca da Meia-Noite. Alguns capítulos desse livro são posts das redes sociais da Nora. E aí nesse capítulo ela pergunta se alguém já se questionou como acabou na vida atual e ela compara a vida com um labirinto. Ela diz que todas as pessoas bem-sucedidas e felizes conseguiram sair do labirinto e ela consegue ouvir eles fora do labirinto, mas ela não encontra uma saída pra ela mesma e ela também posta que o gato dela morreu. Voltando pra Biblioteca da Meia-Noite, agora ela tá numa parte diferente e é meio que um escritório, assim. E a senhora Elm tá sentada na frente dela jogando xadrez, igual elas faziam, né, antigamente. E a Nora admite que a vida dela com o Dan não era o que ela imaginava que ia ser. E a senhora Elm fala que é difícil prever as coisas que nos farão felizes. Tem várias frases, assim, meio clichês nesse livro, tá? É aquela coisa, eu acho que é uma questão de, tipo, pessoa pra pessoa. Eu acho tosco, porque eu sou amargurada demais pra ler um livro assim, mas eu tenho certeza que muita gente deve amar por conta disso. E a Nora fica um pouco preocupada com a versão dela mesma que ela acabou de deixar lá naquela vida com o Dan, né? Mas a senhora Elm diz que as versões dela mesma, que ela viveu, né, que ela entrou naquele corpo e saiu de novo, essas versões não vão lembrar de nada diferente. Muitas só vão, tipo, se ver num cômodo diferente, vão se perguntar, tipo, nossa, como que eu vim parar aqui, sabe? Essas coisas. Gente, pra quem gosta desse conceito, assim, desse livro, eu recomendo assistir um filme que é muito melhor do que esse livro. O nome desse filme é About Time, que é questão de tempo. E é um conceito um pouco parecido, mas, esse filme é lindíssimo. Recomendo muito. Enfim, voltando. Apesar dela ter experimentado essa nova vida, a Nora fala que ela ainda está com vontade de morrer. Ela fala, faz tempo que venho querendo morrer. Já concluí por A mais B que minha dor de viver como a porra do desastre que eu sou é maior do que a dor que qualquer pessoa sentiria se eu morresse. Tenho certeza de que seria um alívio, na verdade. Não tem utilidade para ninguém. Eu quero morrer, minha vida é um desastre. Eu quero que acabe, não fui feita para viver. E não faz o menor sentido eu passar por tudo isso, porque é óbvio que o meu destino é ser infeliz em outras vidas também. Essa sou eu, não agrego nada. Estou chafurdando em autopiedade. Eu preciso da morte. Gente, eu nunca tinha visto essa palavra antes na minha vida. Chafurdando. Enfim. E a senhora Elm acha interessante essa escolha da palavra dela de falar que ela precisa da morte, né? E ela fala, talvez seu problema seja a carência de alguma coisa e não você estar precisando de algo. Talvez exista uma vida que você precise muito viver. A Nora ainda acha que todas as vidas seriam sem sentido porque ela ainda existe em cada uma delas. Tipo, em todas as vidas ainda é ela, sabe? Mas ela meio que muda de ideia porque a senhora Elm fala pra ela pensar melhor e olhar o livro dos arrependimentos pra pensar no que ela quer experimentar. E aí a senhora Elm pergunta sobre o gato dela e a Nora percebe que parece meio que uma armação da velha, mas ela pesca a isca e ela pergunta sobre uma vida que ela é uma boa dona para o Voltaire. E ela acorda na cama dela, de volta à cidade natal, e ela chama pelo gato e ela não consegue encontrar ele em lugar nenhum, até que ela finalmente vê ele embaixo da cama. E aí ela chama ele, ela dá um apelido pra ele que é Voltse, e ela fica chamando ele e tal. Ele não vem, e aí ela pega ele e ela percebe que o Voltaire tá morto. Ela fica muito chocada e confusa, e aí ela volta pra Biblioteca da Meia-Noite, e ela fala pra senhora Elm, tipo, que porra é essa? Eu pedi uma vida em que eu era uma boa dona pro meu gato. E a senhora Elm fala, sim, você pediu isso, você não pediu uma vida em que o gato estivesse vivo. E ela fala pra Nora que não adiantaria ela voltar em outras vidas
em que ele estivesse vivo novamente, porque, na verdade, ele morreu de uma doença cardíaca. Ele ter morrido não teve nada a ver com ela ser uma dona boa ou ruim, porque ela tava se sentindo muito culpada, porque ela deixava ele pra rua e aí ele foi atropelado e morreu. Mas, na verdade, não. Ele morreu porque ele tinha uma doença cardíaca e ele tem essa doença cardíaca em todas as vidas. Então, ele vai morrer independentemente dela ser boa ou não, sabe? Na vida raiz dela, ele não foi atropelado, ele saiu de casa porque ele sentiu que ele ia morrer, e muitos animais preferem estar sozinhos, né, na hora da morte, isso é muito comum. Então ele saiu de casa pra morrer, realmente. E aí a senhora Elm fala que, na verdade, ela era sim uma boa dona de gato na vida raiz dela, e que a vida de Voltaire com a Nora foi uma das melhores vidas do gato, e que ele amava ela. E aí, de novo, ela fala pra Nora ir no livro e achar o arrependimento específico que tá relacionado ao Voltaire. E aí, quando ela vai lá, ela vê que o arrependimento desaparece. E aí, isso faz ela parar de se ver como uma dona de gato ruim, e aí por isso que o arrependimento saiu, sabe? E a senhora Elm fala que por essa percepção ter mudado, a própria Nora também mudou, porque cada arrependimento molda a nossa vida de um jeito diferente, né? E a Nora pergunta de novo pra ela, tipo, cara, por que eu tenho que passar por essas experiências traumáticas, hein? E a senhora Elm fala que, às vezes, a única maneira de aprender é viver. Só que a Nora, chata pra caralho, ela contesta isso. Ela fala que parece difícil aprender vivendo, e aí a senhora manda ela sentar e fala pra ela meio que pausar por um instante, e a Nora diz que não gosta daquilo porque uma vida de tristeza já foi o suficiente, qual é o sentido dela fazer mais vidas, né, assim. E a senhora fala, beleza, então, a gente não vai fazer nada, vamos ficar aqui na biblioteca, você aí com todas essas vidas aqui te esperando e você não escolhe nenhuma. Pode ser? Só que aí a Nora fica entediada, né, obviamente, e ela pede pra senhora Elm dar a ela uma vida que ela sabe que é boa, e a senhora Elm fala que não é assim que funciona. E a Nora pergunta se tem alguma vida que ela tá morta, porque, obviamente, né, tem alguma vida que ela morreu antes daquele dia. E a senhora Elm fala que sim. Ela fala, você morreu uma quantidade infinita de vezes antes de hoje. Acidente de carro, overdose, afogamento, intoxicação alimentar, engasgada com uma maçã, engasgada com cookie, engasgada com cachorro-quente vegano, encascada com cachorro-quente não vegano. De cada doença possível de desenvolver ou contrair, você morreu de toda maneira viável a qualquer hora imaginável. E aí a Nora pergunta, então eu posso só abrir um livro aqui e simplesmente morrer? E ela fala que não. Assim como no caso do Voltaire, as únicas vidas disponíveis ali são vidas. Então, ela poderia morrer naquela vida, mas não teria morrido antes de entrar nela, porque a Biblioteca da Meia-Noite não é uma biblioteca de fantasmas. Não é uma biblioteca de cadáveres, é uma biblioteca de possibilidades. E a morte é o oposto da possibilidade. Ela, então, pega um livro, entrega pra Nora, e é uma vida em que ela foi pra Austrália com a Izzy. Quando ela chega nessa nova vida, ela tá dentro de uma piscina de água salgada, e ela tá, assim, à beira da praia, e ela fica super empolgada procurando a Izzy, né, amiga dela, mas ela não encontra ela de primeira, e várias pessoas, tipo, ficam meio que cumprimentando a Nora, claramente ela conhece muita gente, e ela percebe que talvez ela vá nadar ali sempre, ou quase sempre, porque aquelas pessoas parecem ser do dia a dia dela, né? Ela também vê que ela tá usando um relógio colorido, e tem essas coisinhas que meio que mostram um pouco da personalidade dela em cada vida, né? E aí ela tenta agir como a versão de si mesma que é conhecida por aquelas pessoas, sabe? Ela tenta não parecer que ela tá completamente perdida, mas ela está. Ela vê que ela parece estar numa baía, mas não parece ser Byron Bay, que é onde ela e a Izzy estavam planejando ir se mudar. E aí ela confirma isso quando ela vê que ela tá em Bronte Beach, que é em Sydney, e ela deduz que ou ela não tá com a Izzy, ou a Izzy também não está em Byron Bay. Quando ela sai da piscina, ela tem um problema. Ela não faz a menor ideia de onde ela mora, né? Até que ela encontra um homem e eles parecem se conhecer, e ele fala que ela devia estar fumando algo porque ela parece estar completamente fora de si. E aí ele fala, tipo, a gente vai se ver mais tarde no trabalho. E ela fica tipo, quê? Então ela senta e ela pega o celular dela e ela começa a procurar ali umas respostas. Ela vê que ela publica poesia e tem um poema intitulado Fogo. Esse poema acaba aparecendo novamente em outras vidas também, mas de forma diferente. E aí ela vê uma mensagem que ela tinha escrito pra uma amiga, em que ela fala que tem uma vaga no novo apartamento dela, e ela vê onde ela mora, né? E aí ela corre pro apartamento porque ela
achou meio estranho a mensagem que ela tinha mandado, ela achou o poema meio estranho também. Ela parecia estar falando de uma forma muito fria, que tinha uma vaga no apartamento dela. E o poema é o seguinte: cada parte de si que mudou, que se feriu, por causa do riso no recreio ou do conselho dos adultos, havia muitos esquecidos, e a dor dos amigos já mortos. Ela recolheu os pedaços do chão como serragem e os transformou em combustível, em fogo, e queimou. Brilho intenso, para sempre. E aquilo preocupa muito ela porque é meio mórbido, né? Quando ela entra no apartamento, ela fica bem surpresa porque parece muito um apartamento, tipo, universitário, sabe? É super república essa vibe. Ela fala que naquela vida ela tem 35 anos e vive como universitária. Ela vê que tem uma mulher lá que tá jogando videogame, tá fumando um vape e ela supõe que é colega de quarto dela. Ela vai no banheiro e ela vê uma revista National Geographic no chão e ela lembra da época que ela queria ser glaciologista, né? Que foi uma carreira que ela abandonou, obviamente, pela filosofia e pelo sonho de ser estrela do rock também, né? Enfim. E a Nora tá meio que tentando entender o que é aquela vida dela, né? E aí ela conversa com a colega de quarto dela, que é uma mulher chamada Jojo. E a Jojo fala que bilionários estão infectando gatos com toxoplasmose para deixar as pessoas mais burras e vermes parasitas estão levando gafanhotos a cometer suicídio. E ela fala sobre isso tudo porque a Nora queria cuidar de gato pra ganhar dinheiro. E ela fica, não dá, porque gato tem toxoplasmose e tal. E a Nora muda de assunto e ela pergunta pela Izzy, né? Ela fala, e essa minha amiga aí, né? E ela percebe que a Jojo fica instantaneamente desconfortável com aquilo. E aí a Nora descobre que a Izzy morreu em um acidente de carro enquanto tava indo visitar a Nora no aniversário dela. E o choque disso, mais uma vez, faz ela voltar pra Biblioteca da Meia-Noite. Ela volta e mais uma vez a senhora Elma está lá, jogando xadrez. E ela ficou tipo, cara, que porra de vida é essa que eu acabei de experimentar, sabe? Ela fala, porra, eu queria uma vida que eu tava morando na Austrália com a minha amiga, eu cheguei lá e ela tava morta, porra. Mas a senhora Elm diz que nem todas as boas escolhas resultam em bons resultados, né? Não necessariamente porque você fez uma boa escolha, o resultado vai ser bom também. Na última vida, a Nora ficou deprimida por causa da morte da Izzy e ficou em Sydney. E a Nora percebe que em todas as vidas dela, ela toma antidepressivo. Coitada, ela é cronicamente deprimida, né? Mas ela lembra de um estudo que ela leu sobre peixe zebra. Os cientistas desenharam uma linha num aquário, e aí os peixes que estavam deprimidos sempre ficavam abaixo dessa linha. E aí, quando eles tomavam antidepressivo, eles nadavam pra cima da linha. E aí, ela associa muito a Austrália a um aquário na vida que ela acabou de deixar, mas ela observa que, já que ela toma antidepressivo em todas as vidas dela, ela, na teoria, devia sempre ficar acima da linha, mas não necessariamente é isso que acontece. E a senhora Elm fala pra ela escolher outra vida, e a Nora continua, fica tipo, ai, isso é muito fútil. Mas ela lembra da felicidade que ela sentiu quando ela chegou naquela vida na Austrália e ela tava nadando naquela piscina e ela viu que ela conhecia todas aquelas pessoas e ela ficou muito feliz. Também antes, né, na vida de origem dela, quando ela nadava antes de desistir, ela sempre gostou muito de nadar e, como eu disse, ela chegou a quase ir para as Olimpíadas, só que ela abandonou a natação por conta de toda a pressão que ela sofria e ela sempre se sentiu muito culpada por desistir, porque ela ter desistido alterou completamente a relação que ela tinha com o pai dela. Era o sonho dele ela virar nadadora profissional, né? Então, quando ela disse não ao sonho dele, ela passou a se imaginar como uma ferida ambulante na vida do pai. Então, ela pede pra viver a vida em que ela nunca decepcionou ele, que ela nunca desistiu, né, da natação. E a senhora Elm fala pra ela que abordagens diretas nem sempre são o que parecem, e a Nora interpreta aquilo como um comentário sobre essa escolha dela, né, de querer ir pra uma vida que ela é nadadora, mas mesmo assim, a senhora Elm acha lá o livro pra ela e ela vai pra essa vida. Ela também fala, antes de entregar o livro pra Nora, ela fala que essa vida que a Nora pediu fica um pouco mais distante da vida do sonho no pub, da aventura na Austrália. Ela fala que aquelas eram vidas mais próximas. Essa vida que ela é nadadora envolve muitas escolhas diferentes, porque volta muito mais atrás no tempo, né? Volta pra uma coisa que ela desistiu na adolescência. Então, o livro fica um pouco mais longe, entende? Então, tipo, se ela escolhesse uma vida, tipo, eu quero uma vida em que eu não caí e quebrei o braço quando eu tinha 4 anos de idade. Aí ia estar longe pra caralho. O próximo capítulo é a última atualização de status que a Nora postou antes de tentar se matar, né? E é literalmente só, tô com saudade do meu gato.
tô cansada. A Nora desperta dessa vez em Londres e ela vê que ela tá na melhor forma física da vida dela. Tipo, o abdômen dela é durinho, ela é musculosa. E ela também é imensamente bem-sucedida. Ela tá prestes a dar uma palestra intitulada Inspirando o Sucesso. E aí ela começa, tipo, ela tá num quarto de hotel e ela começa a fazer uns exercícios e ela vê que ela não se cansa, sabe? De fazer, tipo, flexão. E aí ela pesquisa as pessoas da vida dela, né? Então ela pesquisa ela mesma, ela pesquisa o Dan, ela pesquisa a Izzy. Ela vê que a Izzy tá viva e feliz na Austrália e nessa vida elas provavelmente nunca se conheceram, porque elas eram amigas da faculdade e como ela não desistiu da carreira na natação, ela provavelmente não fez faculdade, então elas não devem se conhecer, mas ela fica feliz em ver que a amiga dela tá viva e feliz lá na Austrália. O Dan tá casado com uma instrutora de spinning e também é feliz. E aí nessa vida ela tem um benefício que ela não tem nas outras, que ela tem uma página na Wikipédia sobre ela mesma, né? Então ela consegue entrar lá e ver as coisas sobre a vida dela. E aí ela vê que ela competiu 2 vezes nas Olimpíadas, ela conquistou medalhas de ouro e de prata, vários recordes mundiais, e ela se aposentou das competições com 28 anos. Hoje em dia ela trabalha para a BBC e ela escreveu um livro sobre o sucesso dela. Ela também já fez várias TED Talks e palestras motivacionais, e ela se compara a uma Joana d'Arc da autoajuda, e ela se surpreende com o quanto ela é confiante nessa vida. Ela percebe que provavelmente nessa vida ela nada todos os dias, né? Então ela desce pra procurar a piscina e ela recebe uma ligação de uma pessoa chamada Nádia e ela descobre que o pai dela ainda tá vivo nessa vida, porque lá na vida raiz ele tinha morrido, né? Quando ela era adolescente. Nessa vida ele tá vivo e ele tá bem e ela fica completamente atônita e a Nádia passa o telefone pro pai dela e ela fala com ele e é uma coisa muito impactante pra ela, porra, ouvir a voz do pai dela pela primeira vez depois de tantos anos, né? E ela tenta ficar de boa, assim, mas o pai dela e a Nádia percebem que ela tá meio estranha. E aí ela descobre que essa Nádia é madrasta dela, porque o pai dela teve um caso com essa mulher e se divorciou da mãe dela. Ela também descobre que algo terrível aconteceu com ela em Portugal e que ela tá em terapia. Depois de conversar um pouco com o pai e falar pra ele que ela tá bem e tal, ela desliga e vai procurar a piscina. E ela também descobre que nessa vida a mãe dela morreu sozinha, enquanto o pai dela tá feliz, ela também tá feliz em Londres. E ela sente um pouco de raiva. No livro tá escrito: Nora sempre tinha imaginado que os pais eram orgulhosos demais para se divorciar. Então, em vez disso, deixavam os ressentimentos crescerem por dentro, projetando-os nos filhos, especialmente em Nora. E nadar havia sido seu único passaporte para aprovação. Aqui, nessa vida que experimentava agora, Nora tinha seguido uma carreira para fazer o pai feliz, enquanto sacrificava seus relacionamentos, seu amor pela música, seus sonhos, além de qualquer coisa que não envolvesse uma medalha, sua vida. E o pai havia retribuído, tendo um caso com essa tal de Nádia, abandonado sua mãe e continuava rude com ela, depois de tudo isso. Foda-se o pai. Pelo menos essa versão dele. E ela tá meio puta com isso, né? Ela pensa, mas ela continua seguindo um itinerário que tinha lá no quarto dela e ela vai pro saguão pra preparação da palestra dela. E lá ela encontra o irmão, o Joe, e ele tá super feliz, ele tá super elegante, eles claramente se dão super bem, e ela fica muito emocionada com aquilo, porque nessa vida ela parece ter uma boa relação, né, com ele, que é uma coisa que ela sentia muita falta na vida de origem. O Joe percebe que a Nora tá meio estranha, né, mas eles ficam conversando e ficam juntos enquanto eles aguardam ali o início do evento que ela vai palestrar. Ela descobre que o Joe é empresário dela há 7 anos, e ela fica bem surpresa até com quão profissional ele é nessa vida. Ele oferece pra ela um chá de hortelã, mas ela quer muito o café que ele tá tomando, só que ela percebe que nessa vida ela provavelmente não toma café. E aí o Joe pergunta de novo se ela tá bem, e ele fala, ó, essa palestra aí, ela vai falar por 40 minutos, é bastante dinheiro e tal. E a Nora pergunta pro Joe se ele já tentou questionar como a vida dele poderia ter sido diferente, mas ele fala que não pensa nessas coisas. Ele diz que imagina que ele ainda estaria na escola em Manchester, e isso é uma revelação que deixa a Nora bem surpresa, porque na vida de origem dela, ele nunca foi pra faculdade, ele nunca se importou muito com estudar. Ela também descobre que ele é casado há 5 anos com um homem chamado Ewan, e que ele tá super feliz. E na vida de origem dele, o Joe nunca teve muita sorte em relacionamento. Ele também era gay, mas ele nunca conseguia encontrar a pessoa certa pra ele. E aí eles estão conversando, e a Nora cita o Thoreau, que é aquele filósofo, né, que ela fala lá atrás, que é o favorito dela e tal. E o Joe fica meio chocado, tipo, desde quando você gosta de filosofia? E aí ela lembra que nessa vida ela abriu mão de tudo, né, inclusive do amor dela pela filosofia pra se tornar nadadora. Então
Ninguém sabe desse lado dela, ela nunca estudou isso mais a fundo. E aí o Joe comenta sobre um documentário que ele viu sobre a Groenlândia. E aí eles conversam sobre como a Nora era obcecada por geleira. Lembra que ela queria ser glaciologista? E aí eles falam sobre Svalbard, que é um arquipélago, né, na Noruega, que é onde a Nora sempre sonhou em trabalhar. O Joe também fala que ele encontrou com o Ravi e que o Ravi disse que ainda sente muita falta dos dias em que eles tocavam, né, na banda, e que hoje em dia o Ravi tem uma vida meio merda. Mas o Joe convidou ele pra assistir a palestra da Nora, e ela fica tipo, eu não queria que você tivesse convidado ele. E ele fica, por quê, né? Mas ela muda de assunto, e ela pergunta onde ela tava quando a mãe deles morreu. E isso deixa o Joe extremamente preocupado, né? Porque, como assim você não lembra disso, Mona? Mas ele fala que ela não tinha tempo de ficar com a mãe por causa da agenda dela, e que a mãe deles morreu porque ela era alcoólatra. Ela morreu em decorrência desse alcoolismo e a Nora se sente muito mal de não ter estado do lado da mãe, porque na vida de origem dela, ela largou tudo pra cuidar da mãe quando a mãe dela ficou doente. Não foi por causa de alcoolismo, né, na vida raiz dela, porque os pais dela nunca se separaram, enfim, mas ela se sente mal que a mãe dela morreu sozinha. E o Joe fica muito chocado com essa tristeza dela, porque nessa vida a Nora nunca foi muito próxima da mãe, ela sempre foi mais próxima do pai. Eles estão ali conversando e aí chega uma mulher e fala que tá na hora da Nora subir ao palco. O Joe e outras pessoas ali da equipe estão bem preocupados com a Nora, e ela começa a falar que ela tá tendo um ataque de pânico e ela não consegue falar, e ele fica tipo, cara, a gente tá ganhando muito dinheiro pra você fazer essa palestra, por favor, vai lá fazer. E aí ela começa, assim, ela tá completamente atordoada, ela não sabe o que falar, e aí ela começa a falar sobre a árvore da vida, e ela fala sobre como a árvore desenvolve galhos, e cada galho é uma escolha, e todas estão ligadas à raiz principal, e ela começa a lembrar de tudo que a senhora Elm falou pra ela na biblioteca, né, da meia-noite, e aí ela começa a replicar as falas da senhora Elm no discurso dela, e ela até prende a atenção do público, só que ela começa a falar sobre a vida dela, né? Ela fala que é tudo uma porcaria, e ela fala que tem pavor da vida, ela diz que uma vida podre sempre será podre, independentemente de qualquer nova escolha, e aí o Joe fica tipo, pelo amor de Deus, para de falar, pelo amor de Deus, mas ela continua, e a plateia tá tipo, observando ela meio que em choque, e aí ela sai dessa vida e volta pra biblioteca. Quando ela volta pra biblioteca, ela vê que tem alguma coisa errada. As luzes estão piscando, a senhora Elm tá meio esquisita, ela nem tá escutando a Nora, ela só consegue ver quando a Nora encosta nela, e aí ela vê que ela tá ali. Enfim, claramente alguma coisa tá dando errado ali. Ela fala que deu um erro na transferência da Nora e que provavelmente isso quer dizer que na vida de origem dela, ela tá mais próxima da morte. Só que aí a Nora começa a pensar sobre nadar, ela começa a pensar na natação e tal, e aí tem uma mudança, tem uma transformação. Essa lembrança positiva faz ela se sentir dividida sobre o desejo dela de morrer pela primeira vez, né? E aí essa mudança faz as luzes pararem de piscar e o erro do sistema é corrigido. E aí ela fala que queria viver uma vida em que a mãe dela ainda esteja viva, mas a senhora Elm fala que o foco dos livros são a vida da Nora e não a vida das outras pessoas, né? E aí ela fala sobre a glaciologia e a Nora então decide experimentar a vida em que ela foi estudar geleira no Círculo Ártico. Ela acorda em Svalbard e ela divide a cabana com uma mulher e, graças a Deus, essa mulher usa um crachá, então ela sabe que o nome dessa mulher é Ingrid e ela é professora de geociências, né, essa Ingrid, e ela percebe que ela tá de ressaca e que ela tá numa forma física um pouco pior do que em outras vidas dela. Ela fala sobre como lá é muito frio e é aquele frio que meio que queima, sabe? Que mesmo com roupa térmica você sente. E ela tá conversando com essa Ingrid e ela pergunta por que a Nora se tornou glaciologista e ela não quer muito explicar, sabe? Ela meio que foge da pergunta, ela fala que gosta de frio, mas a Ingrid começa a falar sobre detalhes da vida dela e aí a Nora percebe que elas são próximas, porque ela tem essa abertura com ela, sabe? E a Ingrid conta um babado da vida dela, ela fala que depois que o namorado dela morreu, ela tentou esquecer ele, mas a presença dele meio que assombrava ela em todos os lugares que ela ia. E aí ela fugiu pro lugar mais distante que ela encontrou, que é Svalbard. Só que mesmo assim, o luto segue ela, porque o luto tá dentro da cabeça, né? Tá na memória. Então não adianta você fugir do lugar físico. E a Nora tá ouvindo ela falar e ela começa a olhar a cabana, ela vê que tem um rifle. Enfim, ela começa a perceber os detalhes e ela vê que pela primeira vez ela tá vivendo uma vida
aventureira. E aí ela vai até o refeitório lá e ela tá tentando ser bem discreta, assim, né? E ela fica observando as paisagens e as pessoas, e ela fica meio que fazendo anotações mentais, assim. E ela vê um homem que parece meio deslocado ali, assim. E ele senta do lado dela e ele se apresenta como Hugo Lefebvre. Ele é francês, né? Imagino eu. E ele fala, tipo, eu sei que a gente nunca conversou antes, mas eu admiro muito o seu trabalho sobre geleiras pulsantes. E a Nora, de novo, tenta não se envolver muito, né, naquela conversa, tenta meio que ser evasiva, mas ele continua a fazer um monte de pergunta pra ela. E aí ela observa, seus olhos eram inquisitivos e faziam ela se sentir automaticamente culpada. E aí, em certo momento, ela fala, desculpa que eu tô distraída, é por causa da vodka, sabe? Porque, enfim, ela tava de ressaca e tal. Mas ele fala, será que seu esquecimento não é por outra razão? E aí ele faz uma piadinha sobre a Nora ser a observadora daquele dia, mas ele não explica o que isso significa e ela também não quer perguntar porque ela tem medo disso estragar, né, o disfarce dela. E aí ela entende o que é ser observadora, né? Ela tá num pequeno pedaço de terra, coberto de gelo, com uma arma, e ela vê que o trabalho dela é vigiar os ursos polares e avisar aos outros cientistas que estão lá na ilha, né, fazendo trabalho de campo e tal, pra que ninguém morra, que o urso polar tá por perto. Esse é o trabalho dela. Então ela tem que atirar um sinalizador pro céu quando ela vê um urso polar e fazer bastante barulho pra mandar o urso embora, né? Na maioria das vezes, se ela fizer barulho suficiente, gritar, ela tem uma panela que ela fica batendo e tal, aí o urso polar vai embora. Caso contrário, ela tem que tentar matar o urso com um rifle. Ela fica caminhando por ali, meio que em círculos, por mais de uma hora. E aí ela se pergunta por que ela ainda não voltou pra biblioteca. Ela pensa, tipo, eu preferiria estar em um lugar ensolarado, ou, sei lá, em Paris. E aí ela começa a devagar, e ela pensa no conceito de solidão, de Thoreau, que ele defendia que a gente devia, né, buscar os nossos sonhos de maneira confiante. E parte dessa confiança e do sucesso dessa busca vinha da aceitação da solidão. E agora que ela tá numa versão meio que extrema, né, de solidão, ela começa a sentir uma conexão mais profunda com o mundo e até com ela mesma. No livro diz, na maioria das vidas, no mínimo estaria fisicamente confortável e, no entanto, sentia algo novo aqui, ou algo velho que havia enterrado. A paisagem glacial era um lembrete de que ela era, acima de qualquer coisa, um ser humano vivendo em um planeta. Quase tudo que ela havia feito em sua vida, se deu conta, quase tudo que havia comprado, trabalhado para conseguir e consumido, a tinha afastado cada vez mais do entendimento de que ela e todos os seres humanos eram, na verdade, apenas uma entre 9 milhões de espécies. Ela havia pensado, em suas horas noturnas e suicidas, que a solidão fosse o problema, mas isso porque não tinha sido uma solidão de verdade. A mente solitária na cidade movimentada anseia por conexão porque acredita que a conexão humano-humano é o sentido de tudo. Mas, em meio à natureza pura, a solidão assumia um caráter diferente. Tornava-se, em si mesma, um tipo de conexão. Uma conexão entre si mesma e o mundo, e entre ela e ela mesma. E ela lembra de uma conversa que ela teve com Ash. Lembra? O vizinho dela lá do começo foi o cara que avisou que o gato dela tinha morrido? Então, quando a mãe dela tava doente, a mãe dela teve câncer, né? Ela levou a mãe dela pro hospital e ela viu o Ash lá, porque ele é médico e ele trabalhava nesse hospital. E ele reconheceu ela de algumas vezes que ele ia na Teoria das Cordas, que é a loja que ela trabalhava, né? E aí eles estavam conversando na lanchonete do hospital naquele dia, e ele falou que ele acreditava que as redes sociais faziam a sociedade ser mais solitária. E ela tá refletindo sobre isso, e ela ouve um barulho de água, e ela fica com o cu na mão de ser um urso polar, mas na verdade é só uma morsa, né, um leão marinho, sei lá. E o animal fica meio que olhando ela e vai embora, e a Nora começa a comer, mas ela ouve outro barulho de água, e dessa vez ela vê um negócio gigante vindo na direção dela. E ela fica tipo, merda, estou em apuros. E realmente está vindo um grande urso polar na direção dela. E ela meio que congela de medo de primeira, mas aí ela lembra do que ela tem que fazer. Então ela dispara o sinalizador e ela começa a gritar pra senhora Elmo que ela quer voltar pra biblioteca, mas nada acontece. E aí ela começa a bater a panela com força, mas o urso tá super cagando pra ela, tá ignorando o barulho. E ela percebe que ela não vai ter tempo de alcançar a arma, descobrir como usar, porque na teoria era pra ela saber, mas ela não sabe, e matar um urso tão grande. E aí ela fica cada vez mais aterrorizada. E aí ela, de repente, pensa, cara, eu não quero morrer. No livro diz, ela não queria morrer, e esse era o problema. Diante da morte, a vida parecia mais atraente. E se a vida parecia mais atraente, como poderia voltar para a Biblioteca da Meia-Noite?
ela tinha que se sentir frustrada e decepcionada em uma vida, não só com medo dela, para poder tentar de novo com algum outro livro. E aí isso faz ela redobrar os esforços dela pra tentar afastar a porra do urso, né? Então ela fica batendo na panela e ela fica, eu não tô com medo, eu não tô com medo, eu não tô com medo. E aí ela abre os olhos no momento que o urso polar volta pra água e os colegas dela, né, lá do trabalho, voltam. Ela e os colegas voltam pro navio que eles vivem e ela tá completamente em estado de choque, todo mundo percebe que ela tá, mas o choque dela vem mais do fato dela ter sentido um desejo tão forte de viver do que ela ter visto um urso polar, sabe? E ela acredita agora que estar em harmonia com a natureza significa querer viver. E assim como toda aquela paisagem que tá ao redor dela, as pessoas também têm uma vastidão dentro de si e agora ela aprecia a própria vastidão. Voltando pro navio, tá todo mundo tipo, nossa, Nora, caraca, você viu um urso, nanã. E ela percebe que ela admira muito, né, as pessoas que trabalham ali, porque eles estão realmente tentando fazer uma diferença no mundo, sabe? Ajudar o mundo e estudar as mudanças climáticas, enfim. E ela respeita muito a vida que eles levam ali, que não tem muito reconhecimento. Eu achei que isso foi, tipo, o autor falando, gente, eles são muito bonzinhos, sei lá. De novo, gente, eu acho que eu só sou muito amargurada pra esse livro, tá bom? Foi mal. E ela compara essa vocação deles com os sentimentos que ela tinha, né, de mediocridade e tal. E ela acredita muito que essa parada que ela tem de, tipo, achar que ela é uma merda, que ela é medíocre, é uma coisa que faz parte do DNA dela. Ela fala que o avô materno dela imigrou pra Londres sonhando em enriquecer, e aí ele casou com uma inglesa que queria ser atriz, mas acabou virando dona de casa, e esse casal teve uma filha que é a mãe da Nora. Eles discutiam constantemente e a mãe da Nora cresceu acreditando que o casamento era inevitável e super deprimente, sabe? Ela não acreditava muito no amor. Pelo lado paterno, o pai da Nora sempre sonhou em ser atleta profissional, até que ele sofreu uma lesão muito grave. E aí ele virou professor de educação física. E ele sempre foi muito ressentido, né, com a vida e acabou morrendo de um ataque cardíaco, que foi o jeito que o pai dele tinha morrido também. E a Nora acredita que ela realmente, tipo assim, herdou ser uma fracassada, sabe? Ela fala, aquilo foi o bastão invisível de fracasso que a mãe tinha lhe passado, e Nora o havia segurado por muito tempo. Talvez fosse a razão de ela ter desistido de tantas coisas, porque estava gravado em seu DNA que ela tinha que fracassar. Mas aí ela tá refletindo sobre isso e ela começa a considerar outras possibilidades. No livro diz, talvez não tenha sido a falta de conquistas que tenha tornado os pais dela infelizes, mas sim a expectativa de conquista para começo de conversa. Na verdade, ela não tinha a menor ideia de nada disso, mas naquele navio ela se deu conta de uma coisa. Ela havia amado os pais mais do que imaginara, e ali mesmo ela os perdoou completamente. Ela e os cientistas voltam pra cidade lá que, gente, é um nome muito difícil. Longyearbyen? E aí eles vão pra cidade procurando um lugar pra comer. De novo, ela pensa, né, sobre como eles querem salvar o planeta, né, blá, blá. E ela admira muito esse desejo de fazer o bem dentro do possível, né, e dentro da vida que eles têm. E aí eles jantam e tal, e depois o Hugo vem conversar com a Nora de novo, e ele fala que ela tá agindo de forma diferente, e a Nora, de novo, tenta ser evasiva, ela tenta se esquivar, mas ele mentiu quando ele disse que eles nunca tinham se encontrado. Porque ele chegou mais cedo pra ela, tipo, se apresentando e tal. Isso era mentira, eles já se conheciam. Ele só queria testar ela, sabe? E ele fala que ele também sabe que ela não entende porra nenhuma sobre geleira. E aí ele revela que ele é igual a Nora. Ele é uma pessoa vivendo versões diferentes da vida raiz dele. Ela não gosta e nem confia nele, mas ela fica muito intrigada, né, com ele ter falado isso. E aí eles combinam de se encontrar na cozinha pra conversar mais sobre o assunto. O próximo capítulo fala sobre como a Nora sempre teve muita dificuldade em aceitar quem ela era. Desde pequena tinha a sensação de que não era boa o suficiente. Seus pais, que carregavam ambos as próprias inseguranças, haviam alimentado essa sua percepção. Ela ficou imaginando agora como seria se aceitar incondicionalmente. Cada erro que já havia cometido na vida, cada marca em seu corpo, cada sonho não realizado ou cada dor sentida. Cada desejo ou anseio reprimido. Ela imaginou como seria aceitar tudo, da mesma forma como aceitava a natureza, do mesmo jeito que aceitava uma geleira ou um papagaio do mar ou o salto de uma baleia. Ela imaginou se vendo como apenas mais uma genial aberração da natureza, como um animal senciente qualquer, dando o melhor de si. E ao fazer isso, ela imaginou como era ser livre. E aí a gente vai pro encontro dela com o Hugo, né, lá na cozinha, e eles falam sobre essas experiências deles vivendo várias versões de si mesmos. A gente sabe que o purgatório da Nora, né, essa estação intermediária que ela vai, é a Biblioteca da Meia-Noite. Mas pro Hugo é uma locadora. É
Essa locadora era administrada pelo tio dele, que já havia falecido, e ele assiste a fitas VHS, né, fita cassete, pra acessar as outras vidas dele, né, ao invés de livros. E ele fala que ele acha que a senhora Elm e o tio dele são meio que só, tipo, interpretações. Ele fala que se ele fosse religioso, ele acreditaria que eles são Deus. Ele fala que provavelmente o reino quântico que eles vivem, né, nesse estado intermediário, é complexo demais pra mente humana compreender. E aí aparece como uma coisa física, então como uma biblioteca ou como uma locadora, e tem essas pessoas que são pessoas que eles confiam e que eles vão entender. E o Hugo fala que ele já conheceu várias outras pessoas que fazem isso também, e que o modelo geral é meio que sempre o mesmo. É um guia, que é uma pessoa que já foi familiar pra pessoa e que ajuda ela a meio que atravessar infinitas possibilidades. Ele é cientista na vida raiz dele, mas ele diz que foi só quando ele conheceu um físico quântico que tudo começou a fazer sentido pra ele. Ele fala que esse físico explicou que toda possibilidade existe simultaneamente, que é um estado exemplificado pelo famoso experimento mental do gato na caixa de Schrödinger, sei lá como fala essa porra. Aconselho vocês a procurar porque é realmente bem interessante, é uma coisa bem paradoxal, mas ele explica, a cada momento da sua vida você entra em um novo universo, a cada decisão que toma. E normalmente não tem comunicação entre esses diferentes mundos, mas essas pessoas de alguma forma conseguem se comunicar com essas diferentes versões, que é o que eles estão fazendo. Eles também conversam sobre o que acontece quando uma pessoa desaparece de uma vida, né? E ele fala que ele já viu outra pessoa sumir enquanto falava, e ele fala que se ela desaparecesse, né, naquele exato momento, se ela voltasse pra biblioteca, a versão real se sentiria confusa, mas com o tempo o cérebro ia meio que encobrir a informação faltante, sabe? Aquela coisa que a senhora Elm falou, né? De tipo, ia achar que entrou num cômodo, não lembrava como foi parar ali. E eles estão conversando, eles estão, tipo, flertando, tá? 100%. E o Hugo fala pra Nora que ele já viveu perto de 300 vidas. Tipo, ele faz isso há muito tempo. E um pouco diferente, né, da Nora, ele prefere esse estado intermediário do que a vida raiz dele. Na vida raiz dele, ele tá morrendo de um aneurisma, e ele cita um filósofo, ele fala que ela não vai experimentar a vida se estiver constantemente procurando pelo significado dela, e aí ela acha aquilo sexy, né, porque ela gosta de filosofia. E aí eles se aproximam e, de novo, estão flertando e tal, e aí eles estão discutindo a possibilidade de eles estarem romanticamente envolvidos em alguma outra vida, e aí eles se beijam. Eles vão até o final, na real, mas a Nora não gosta da experiência, ela fica tipo, porra, já viveu isso tudo e ainda transa mal, puta que pariu, hein? E ela fica decepcionada porque ele parecia ser um cara muito intenso, sabe? Tipo, quando ele tava falando da vida dele, quando eles estavam conversando sobre aquelas paradas, ele parecia ser muito conectado, muito intenso, mas no ato sexual, ele parece ser muito desligado. E quando a Nora começa a pensar nessa decepção dela, ela desaparece e volta pra biblioteca. Quando ela volta, ela pergunta pra senhora Elm sobre a função dela ali na biblioteca, e a senhora Elm fala que ela é um mecanismo, assim como todos os outros. E a Nora começa a falar mal da biblioteca. Ela fala, não, porque eu quase morri, e não é justo eu poder morrer em uma vida que não é minha vida raiz, porque na minha vida raiz eu quero morrer e eu não consigo, e aí eu quase morri nessa. Mas a senhora Elm percebe que isso quer dizer que a Nora quer viver. Então ela fica super feliz e ela mostra pra Nora que o livro dos arrependimentos tá ficando mais leve. E aí, de novo, ela fala pra Nora escolher com sabedoria a próxima vida, porque ela não pode ter o mesmo prazo pra escolher as coisas que o Hugo tem. Cada pessoa é muito individual, né? A Nora fala que achava que tivesse uma quantidade infinita de vidas pra escolher, e ela fala, você precisa escolher a vida onde seria mais feliz, ou em breve não haverá nenhuma opção. E a Nora fala, mas eu conheci uma pessoa que faz isso há muito tempo. E ela diz, você precisa escolher com cuidado. Um dia a biblioteca pode não estar mais aqui e esse será seu fim. E a Nora pergunta quantas vidas ela tem, mas ela fala, isso não é uma lâmpada mágica e eu não sou um gênio. Não há um número fixo. Pode ser uma, pode ser uma centena. Mas você só tem essa quantidade infinita de vidas para escolher enquanto a biblioteca da meia-noite continuar à meia-noite. Porque enquanto ela permanece à meia-noite, a sua vida raiz, continua em algum lugar entre a vida e a morte. Se o tempo avançar aqui, significa que algo muito decisivo aconteceu. Algo que causará a demolição da biblioteca da meia-noite e nos levará com ela. Sendo assim, eu teria muito cuidado se fosse você. Tentaria pensar muito bem sobre onde quero estar. Você, obviamente, fez algum progresso, isso é visível. Parece ter se dado conta de que a vida pode valer a pena se você encontrar a vida certa pra viver. Mas você não quer que essa porta se feche antes de ter a chance de atravessá-la. E elas ficam meio que sentadas em silêncio, assim.
E aí a Nora faz a sua próxima escolha e ela pensa na banda, né? Ela pensa na banda com o irmão e o Ravi que ela largou. Ela entra nessa vida já em cima do palco e aí ela tá observando assim e ela ouve um vasto, poderoso barulho humano, um rugido de vida lentamente encontrando ritmo e forma, tornando-se um canto. E ela percebe que ela tá na banda, né, The Labyrinths, exatamente como ela queria, e eles estão tocando pra uma plateia de fãs em São Paulo. Eles estão no Brasil. E ela se vira e ela vê o Ravi no palco com ela, e ela pergunta, cadê o Joe? E ele fala, tá lidando lá com a imprensa em algum lugar. E ela fica super feliz de estar ali. E, enfim, ela fica meio sobrecarregada, extasiada. E o Ravi pergunta se ela tá bem. Ela diz que sim, né? Obviamente. E aí eles estão tocando e aí tá na hora do bis. E ela sugere Beautiful Sky. E ele diz que eles já tinham tocado essa música, que é a música que ela fez pro Dan. E ele diz que eles vão tocar A de Sempre, que é uma música chamada Howl. Mas a Nora não faz a menor ideia de que porra de música é essa. Porque ela não conhece. Então ela decide que eles vão tocar Bridge Over Troubled Water, que é uma música do Simon e Garfunkel. E aí ela fala que a música que eles vão tocar é muito especial pra ela e pro Joe, e aí a multidão fica louca. E ela percebe que ela tem uma tatuagem no braço dela que diz todas as coisas boas são selvagens e livres, que é uma frase do Thoreau. E ela canta a música, e aí o Ravi diz que eles precisam tocar Howl, só que ela encerra o show. Ela fala, não tem não, boa noite, tchau, até amanhã. Quando eles voltam pro hotel, o Ravi pergunta de novo se ela tá bem, e aí ela vê uma mensagem da Izzy sobre as baleias, bem parecida com aquela que ela já tinha recebido, né, em outra vida, e a mesma citação do Thoreau sobre ser selvagem, ser livre. E ela vê que nessa vida ela tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, e uma das postagens dela é um poema chamado Fogo, igual tinha naquela vida dela da Austrália, mas o poema em si é diferente. Esse é mais focado em, tipo, assumir o poder da sua vida e usar como você quiser, sabe? Não é tão depressivo. E aí uma mulher, que ela descobre depois que é empresária deles, a Joana, fala que foi uma ótima ideia cantar a música lá do Simon Garfunkel. E aí o Ravi pergunta a Joana sobre um podcast, e aí eles descobrem que a entrevista é naquela noite e que eles só querem falar com a Nora. E fica bem claro que a Nora é, tipo, a grande estrela da banda, sabe? E ela vê que tem uma tensãozinha ali entre a Joana e o Ravi, mas ela fica quieta, né? Porque ela não sabe do que se trata. E ela tá, tipo, olhando o telefone, e aí o telefone toca, e é um cara chamado Ryan. Quando ela atende, ela vê que é um ator super famoso chamado Ryan Bailey, e ele chama ela de gata, e ela tenta ficar calma, mesmo que na vida raiz dela, ela super tem um crush nesse cara, então ela tá surtando por dentro. E também, tipo, tá cheio de gente em volta dela no hotel, e eles estão ouvindo a chamada de vídeo, né? E ela fica meio que batendo papo, assim, com o cara, e ela descobre que eles chegaram a namorar, só que ela terminou com ele porque ela não via futuro na relação. E ele fala pra ela, tipo, você tava certa de terminar comigo e tal. Agora ele tá fazendo terapia pra lidar com a personalidade dele. E aí ele começa a falar umas coisas muito espiritualidade New Age, sabe? Muito cringe. E ela fica bem feliz de ter terminado com ele. E aí eles estão prestes a desligar, e ela fala que lembra que leu numa entrevista que ela leu na Vida Raiz, né? Que ele falou que gosta de filosofia. E ele diz que ele não gosta não, que ele só tava fingindo. Cara, deve ser muito ruim ser famoso. Tipo, você falar coisas em entrevistas meio que só por falar, e aí as pessoas acreditam naquilo até o fim da sua vida. Não dá nem pra mentir por diversão, sabe? Enfim. Quando o carro dele chega no hotel, tem vários fãs lá na porta, e um deles fala que vai tatuar o que ela escrever, e ela fica muito impactada com aquilo. Ela pensa, tipo, nossa, bizarro, né, e tal. E aí o capítulo termina com um post dela nas redes sociais que diz: você pode ter tudo e não sentir nada. Ela cumprimenta ali os fãs, né, dá autógrafo, posa pra foto e tal. E ela pensa muito sobre como todas as vidas que ela viveu até agora foram muito diferentes, né, entre si. E ela percebe que ela é a mais famosa da banda, né, que os fãs estão cagando pra todo mundo, menos pra ela. E ela entra no hotel e a Joana apresenta ela pro cara que vai fazer a entrevista, e ele trabalha no podcast de música mais popular do Brasil, e o nome dele é Marcelo, e eles vão até a suíte da Nora pra fazer a tal da entrevista, e o restante da banda fica no bar, e de novo a Nora fica, vamos chamar eles, né, e tal, mas a Joana e o Marcelo falam que não, que só querem falar com ela. A Nora tá com o cu na mão de dar essa entrevista, né, porque ela não sabe de porra nenhuma da vida dela. Ela chega a cogitar fingir uma dor, uma ziquezeira, um piripaque pra poder sair, mas ela começa a responder as perguntas dele, e ela tem até uma certa facilidade no começo, e ele menciona que ela tem uma música chamada Stay Out of My Life, que é sobre ela precisar de uma ordem de restrição depois que o ex-namorado dela, o Dan, invadiu a casa dela, e aí ela começa a
a falar sobre, tipo, nossa, é realmente loucura. E ele fala sobre vários meio que obstáculos da vida dela e pergunta por que ela acha que a mídia não gosta dela, e ela percebe que falam muito mal dela na mídia. E ela se lembra de tudo que ela aprendeu até então, né? Visitando as outras vidas, experimentando as outras. E ela diz que não existe uma vida em que uma pessoa possa ser feliz o tempo todo. Na verdade, imaginar que existe só gera mais infelicidade na vida em que você está. E aí o Marcelo fala que isso é muito forte, principalmente porque eles acabaram de cantar Bridge Over Troubled Water, que é uma música meio que sobre isso, e também por causa da porra da música lá, tal da Howl. E ele pergunta pra ela como que vai a turnê, e ela fala que tá bem, mas às vezes ela sente saudade de casa, e ele pergunta qual casa, e ela percebe que ela tem várias casas, né? E ela fala que acha que é de Londres. E aí ele pergunta se é difícil pra ela voltar lá, porque ela dividia o apartamento com o irmão. E ela fica tipo... por que seria difícil? E ele fala, é porque o seu irmão era uma parte muito importante da sua vida, da banda. E com essa escolha, né, do era, ela percebe que o irmão dela morreu. Ela fala... ele ainda tá entre nós, ele tava aqui hoje. E a Joanna interrompe e fala, ela quer dizer que ainda sente a presença dele. Todos eles sentem a presença de Joe. Ele era um espírito tão forte, problemático, mas forte. Foi uma tragédia o modo como a bebida e as drogas e a própria vida o venceram no fim. E faz 2 anos, desde que ele morreu de overdose. E a Nora fica completamente transtornada com aquela informação. Ela volta correndo pro bar e ela vai conversar com o Ravi, porque ela tinha perguntado, tipo, cadê o Joe? E ele falou, ele tá lá cuidando da imprensa, só que na verdade ele achou que ela tava se referindo a Joanna, né, porque Joe pode ser Joanna também. E aí ela fica dominada por essa sensação de tristeza do irmão dela ter morrido nessa vida e ela volta pra biblioteca. O próximo capítulo tem a letra de Howl, e assim, eu não vou ler exatamente, mas fala sobre como tem muita pressão, as pessoas querem seu corpo, sua alma, seus falsos sorrisos, e isso é rock and roll. E fala sobre os lobos ao redor e fala pra uivar, porque Howl é uivo, ou uivar, né? Enfim, quando a Nora volta pra biblioteca, ela fala que ela não quer mais. Ela fala que ela quer parar, ela diz, quero cancelar minha inscrição aqui, quero devolver o meu cartão da biblioteca. Só que a senhora Elm lembra ela que quem controla o que acontece lá na biblioteca é ela. Então, quando a Nora começa a falar que ela não quer mais aquilo, ela não quer mais livro, a biblioteca começa a tremer, começa a voar um monte de livro das estantes, as luzes se apagam, e a senhora Elm lembra ela sobre o urso polar, né? Ela fala, lembra que você queria viver e tal... E a Nora começa a lembrar sobre como é sentir essa vontade de ficar viva, né? De se sentir viva. E aí para de tremer e as luzes voltam. A senhora Elm fala pra Nora não pegar nenhum dos livros que caíram, né? Das estantes, que agora estão no chão. E ela pede desculpa por ter sido muito bruta com a Nora, porque ela meio que foi. E ela fala pra Nora que ela precisa encarar a vida como um jogo de xadrez. Ela precisa se mover casa por casa com qualquer peça disponível. Até os peões podem vencer jogos. Então ela fala que ela deve continuar tentando, assim como no dia que, quando ela era mais jovem, ela bebeu com o irmão e com os amigos, e aí ela pulou num rio pra provar um ponto. E aí, enquanto a Nora tá pensando, né, nesse momento, ela vê a cena se desenrolando dentro da biblioteca. E o que ela lembra daquela vez que ela pulou no rio é que, de primeira, ela não conseguia se mexer, porque a correnteza era muito forte, e ela tava bem longe das 2 margens, né, do rio, mas a senhora Elm lembra ela que ela escolheu um lado pra ir e ela sobreviveu. Então, é basicamente uma metáfora pra esse momento que ela tá, né, apesar dela ter tido hipotermia e ter ficado doente por semana, depois de pular no tal do rio, ela agiu, né? Pela primeira vez na porra da vida dela, ela tomou uma decisão e não desistiu dela. Ela fez uma escolha e ela saiu da água, sabe? E aí, enquanto ela tá conversando com a senhora Elm sobre isso, a biblioteca volta ao normal, os livros voltam pras estantes. E ela fala sobre como ela só pulou no rio porque ela queria impressionar o irmão. E a senhora Elm fala sobre como os pais dela gostavam mais do Joe. E a Nora fala que realmente ela achava isso, mas a senhora Elm sugere que ela repense a vida dela. Ela diz, talvez você precise parar de se preocupar com a aprovação dos outros. E ela concorda, porque até a decisão dela de começar a tocar piano foi pra agradar o irmão, pra impressionar o irmão. E aí ela percebe que cada vida que ela tinha experimentado até agora, desde que ela pisou lá na biblioteca, era o sonho de outra pessoa. A vida de casados no pub era o sonho do Dan. A viagem pra Austrália era o sonho da Izzy. O sonho de ser campeã de natação era do pai. O sonho de ser glaciologista veio da senhora Elm. A banda sempre foi o sonho do irmão. E ela pensa
pensa que, assim, talvez não exista uma vida perfeita, mas em algum lugar, com certeza, tem uma vida que vale a pena ser vivida. E aí a senhora Elm fala pra ela: você precisa escolher mais vidas das prateleiras de baixo ou de cima. Você vem procurando reverter seus arrependimentos mais óbvios. Os livros nas prateleiras superiores e inferiores são as vidas um pouco mais distantes. Vidas que você ainda está vivendo em um ou outro universo, mas não aquelas que vem imaginando ou lamentando, nem aquelas em quem vem pensando. São vidas que você poderia viver, mas que nunca sonhou com elas. E a Nora pergunta se são felizes, e ela diz que algumas sim, algumas não, mas é que elas não são as vidas mais óbvias, sabe? E aí ela começa a pensar de forma mais ampla, né? Como que ela pode se dedicar mais a explorar as escolhas dela. E aí a senhora Elma e a Nora começam a jogar xadrez pra preparar ela pra próxima vida. E a senhora Elma explica que existem mais variações de jogadas de xadrez do que átomos no universo conhecido. Que o xadrez é sobre possibilidades, né? E aí a Nora vence a partida e pede pra viver a vida em que ela escolheu trabalhar em um abrigo de animais em vez de ir trabalhar na loja de música. Porque, naquela época, ela tinha o sonho de trabalhar com animais e acabou que ela foi trabalhar na loja de música. Então, ela escolhe a vida que ela foi trabalhar lá e não na loja. E ela imediatamente gosta dessa vida, tá? Ela trabalha com cães e com gatos, ela ajuda cachorros resgatados de donos abusivos, e ela deseja muito uma vida livre de crueldade, sabe? Ela pensa muito sobre como, né, o ser humano é cruel e tal, mas pra isso ela teria que viver sem nenhum humano por perto. E ela lembra de uma citação do Schopenhauer, que é: a compaixão é a base da moralidade. E então ela começa a aplicar essa ideia ao cotidiano dela e ela aceita essa vida lenta e suave na cidade natal dela. Um dia, no almoço, um colega de trabalho dela chamado Dylan senta pra comer com ela e eles ficam conversando sobre cachorros, sobre: ai, será que vai chover hoje? E aí o Dylan coloca o braço em volta dela e ela se assusta. Só que ela percebe que naquela vida ele é o namorado dela. E quem é o Dylan? Lembra lá no começo, quando ela tava na biblioteca, ela viu um homem louro passando ali na frente? Então, é esse menino. Ele era 2 anos mais novo que ela na escola, então eles não eram amigos, assim, mas ela já tinha visto ele antes. E nessa vida, eles foram trabalhar no abrigo juntos, se conheceram e namoram. Ele é tímido, mas ao mesmo tempo ele é super gente boa, ele é meio golden retriever, e aí ela pensa que a versão dela nessa vida gosta dele porque ele é tão fiel e adorável quanto um cachorro. Eles estão caminhando pra um restaurante mexicano pra ir jantar, e aí no caminho eles veem que a loja que a Nora trabalha, né, na vida raiz dela, a teoria das cordas, não existe mais. Tem um aviso escrito na janela, agradecendo aos clientes e se despedindo, e tá usando letras de música e tal. E a Nora se pergunta se a loja fechou porque ela não tava lá pra ajudar a vender instrumento. E ela, então, pergunta pro Dylan se ele pensa em viver outras vidas. E ele fala que ele não se importa com isso, porque a vida que ele tem já tem cachorros. Eu achei divo. E ele chegou a ir à faculdade pra virar veterinário, né? Esse era o sonho dele. Mas o pai dele não podia pagar. Então, ele voltou pra casa. Mas ele não se importou, porque ele gosta da cidade natal deles. Ele gosta da paz, do silêncio. E eles estão chegando no restaurante e a Nora vê o Ash, aquele médico, né? E ela até cumprimenta ele, mas ele claramente não sabe quem ela é. E ela percebe que nessa vida eles não se conhecem, porque ela nunca trabalhou na loja e foi lá que ele falou que tinha visto ela, né? Esse restaurante que ela vai com o Dylan, ela já tinha ido na vida raiz dela com o Dan. E ela lembra sobre como o restaurante não mudou muito, mas quando ela esteve lá com o Dan, ele foi super grosseiro com os garçons, o que, assim, red flag máxima, tá? Se você sai com uma pessoa e ela é rude com o garçom ou não olha nos olhos da pessoa que tá te servindo, red flag, red flag, red flag. E ela sabe disso, né? Ela fala que uma regra geral é nunca ser rude com garçons, então ela começa a se perguntar por que ela ignorou esse sinal do mau caráter do Dan, que é um insuportável da porra, né? Como já falei. E o Dylan é o total oposto, ele adora o restaurante, ele fala que é super colorido, é super chamativo, e ela percebe que ele é o tipo de pessoa que sempre encontra algo de bom até num ambiente ruim, sabe? Tipo, ele sempre vê o lado positivo das coisas. E aí eles conversam sobre a escola, sobre cachorros. Ele fala sobre o amor dela pela natação e que teve uma assembleia na escola que ela recebeu um certificado de reconhecimento pelo talento dela. E a Nora pensa que essa assembleia foi o que talvez tenha feito ela recuar da natação profissional, porque ela sentiu muita pressão em cima dela depois daquilo.
E aí o Dylan comenta que ele viu a bibliotecária da escola, a senhora Elm, e ela tá super frágil, super idosa, e que ela mora numa casa de repouso, né, num asilo. E a Nora fica preocupada, porque ela nunca tinha parado pra pensar nas versões da senhora Elm, né, nas vidas que ela tá vivendo. Depois do jantar, eles vão pra casa dele, eles vão assistir um filme, e ele sugere o filme novo do Ryan Bailey, que era o namorado dela na outra vida, né, então ela acha isso muito irônico. O Dylan tem uma caralhada de cachorro, e a casa fede, porque, gente, casa com um cachorro fede, imagina 50, e isso deixa ela muito desconfortável. E aí, enquanto eles estão assistindo o filme, a Nora sente uma coisa que ela não tinha sentido antes. Ela sente que ela tomou a vida de outra pessoa. E ela quer que a Nora, que se apaixonou pelo Dylan, viva essa vida, sabe? E aí, logo antes dela desaparecer, ela lê o rótulo de uma garrafa de vinho e lá fala sobre viver num vinhedo, né? Então, na vida seguinte dela, ela mora nos Estados Unidos e ela trabalha com o marido dela, que é o Eduardo Martinez, na vinícola deles. E ela fala que essa vida é mais fácil de administrar porque ela basicamente só fica falando sobre vinho para um monte de turista, não é uma coisa tão difícil quanto glaciologia. E ela fala que o Eduardo é super despreocupado, mas isso quer dizer também que ele tem uma atitude muito relaxada em relação à Nora e ele realmente não dá muita atenção pra ela. Então é mais fácil fingir tudo nessa vida, até o casamento, né? E aí, naquela noite, eles estão bebendo vinho, olhando pras estrelas. E ela fica com esse sentimento, né? E ela percebe que eles meio que coexistem mais como melhores amigos que como casal. Porque depois que eles saem dali, ele mexe no celular e vai dormir sozinho sem ela. E, tipo, não são muito um casal com uma grande conexão, sabe? E ela não gosta daquilo, ela quer mais da vida. Então, ela fica esperando ela desaparecer. E aí, ela vive muitas vidas, tá? Ela experimenta várias e não permanece muito em nenhuma delas. Porque, de novo, pra ficar permanentemente, né, numa vida, ela tem que acreditar que não existe nenhuma outra versão da vida que vale a pena ser vivida, sabe? Ela tem que escolher muito concretamente uma, então ela vive várias, assim como o Hugo. As muitas vidas dela incluem dar aulas de música em Montreal, cuidar de gatos, ser trabalhadora humanitária em Botsuana, uma vida em que é pianista de concerto, uma vida que ela só come torradas, uma vida que ela é levantadora de peso vegana e assim por diante. Ela até reencontra o Hugo em uma dessas vidas, mas ele desaparece enquanto eles estão conversando. Quanto mais vidas ela experimenta, mais ela percebe que o desejo dela de morrer na vida raiz dela não vinha da falta de sentido, vinha do fato de que ela se convenceu de que a falta de sentido era tudo que ela tinha. Sabe? Não era a falta de sentido em si, mas era que ela deixou isso dominar a vida dela. E aí isso faz com que ela consiga diferenciar o medo do desespero. Ela pode lidar com medo porque é basicamente preocupação. E o desespero não. O desespero é um estado mais fixo, né? Então, enfim, ela aprende muitas coisas, né? Muitas lições de vida e vivendo todas essas vidas, mas ela também começa a perder qualquer senso de quem ela era. Ao contrário do Hugo, ela quer muito uma vida em que ela possa criar raízes. Então, essas experiências constantes, né, ela ficar mudando de vida toda hora, na verdade, tá mais corroendo ela do que ajudando. Quando ela volta pra biblioteca, a biblioteca tá escura, e ela explica isso pra senhora Elm, né? Ela fala que ela já não sente mais nada, experimentando todas essas diferentes versões da vida dela, e a senhora Elm fala que ela se perde porque ela ainda tá tentando viver pra outras pessoas, ela ainda não está vivendo a vida que ela quer viver. E ela também precisa se lembrar do que ela gostava na vida raiz dela, pra ela procurar esse sentimento, né? E aí ela lembra que uma coisa que ela valorizava muito era a bondade, especialmente a bondade da senhora Elm e do Ash. Então, quando as luzes da biblioteca se acendem novamente, ela decide escolher uma vida em que ela disse sim pro Ash. Quando ele pediu pra sair com ela, né, lá na vida raiz, que ela disse não e tal, ela decide escolher uma vida em que ela saiu com ele. Ela acorda nessa outra vida e ela percebe imediatamente que ela tá cansada. Ela tá dormindo do lado de um homem que ela espera ser o Ash, e ela vê realmente que é ele quando ele se mexe, e ela sai do quarto pra meio que investigar, assim, a nova vida dela, e ela dá de cara com uma criança, a filha dela. A menina tem medo de ursos, ela teve um pesadelo e tal, e quer que a Nora conforte ela, e inicialmente a Nora não quer ajudar essa criança. Por quê? Ela se sente culpada, que tipo, essa não é a vida dela, então sentimentos, conexões podem acabar complicando as coisas. Mas ela leva a menina até o quartinho dela pra não acordar o Ash, né,
né, também. E a filha dela pergunta o que acontece quando as pessoas morrem. E ela fala que as pessoas podem viver diferentes vidas, mas que a menina não precisa se preocupar com a morte. E aí a menina fala que eles vão acampar e a Nora fica muito emocionada. Ela sente que essa é uma vida saudável, sabe? Então ela pode desfrutar, ela pode se permitir aceitar aquela vida e aproveitar ela ao máximo. Então ela pergunta pra filha se ela quer jogar um jogo. Ela coloca a criança de volta na cama e aí joga o tal do jogo. E esse jogo é tipo, qual é o nome da mamãe? Qual é a profissão da mamãe? Qual é a profissão do papai? Qual é a cidade que a gente mora? Tipo, basicamente ela fazendo um quiz com a menina sobre a vida dela, né? Pra ela catar informação e ela fingindo que é um jogo pra menina ficar entretida. Com esse jogo, ela descobre que a criança se chama Molly e que eles vivem em Cambridge. O Ash é médico e a Nora é professora de filosofia e ela tá de licença agora porque ela vai escrever um livro. A Nora e o Joe também são próximos nessa vida e ele também é casado com aquele mesmo cara, tal do Ewan. E aí, eventualmente, a Nora dorme ali do lado da criança. De manhã, o Ash leva uma xícara de café pra ela e eles conversam sobre o dia. O Ash fala que vai fazer umas cirurgias e a Nora vai deixar a Molly na escola e vai voltar pra casa pra trabalhar. E aí, quando ela deixa a Molly, ela volta pra casa e ela fica vendo, assim, admirando o quanto é bonito lá. Eles claramente têm uma vida confortável, têm gostos caros, enfim. E ela descobre, ela lê os e-mails dela e ela vê que ela tirou a licença pra escrever um livro sobre o Thoreau e o ambientalismo moderno. E eles têm vários livros, assim, nas prateleiras, sobre feminismo, sobre literatura, sobre ciência, e ela vê que essa vida parece perfeita pra ela. E realmente ela tem meio que um gostinho da felicidade, assim, com o Ash e com a Molly. Ela faz coisas bem de vida normal, tipo cozinhar com o marido e levar a criança no parquinho. Tem umas vezes que ela dá uns deslizes, tipo ser rude com alguém porque ela não conhece a pessoa. E o Ash fica até preocupado com ela. Ele fica tipo, cara, você tá esquecendo muitas coisas. Eu tô começando a ficar meio preocupado com isso. Mas essa vida, no geral, assim, corre bem. Só que a Nora não consegue sossegar a porra do facho, né? Então essa suavidade também é um problema. Ela lembra, né, que se ela gostar suficientemente de uma vida, ela vai ficar nela e ela vai esquecer a biblioteca, vai esquecer tudo. Só que ela ainda lembra da vida raiz dela, ela ainda lembra da biblioteca. Então ela começa a se perguntar o que tá de errado ali. E aí, uma noite, ela tá conversando com o Ash sobre universos paralelos e ele fala que ele acha o conceito interessante. E ele acha o conceito interessante, mas ao mesmo tempo ele acha ela um pouco biruta e ele fala, tipo, o que eu gosto em você é que você me faz eu me sentir normal, sabe? E aí ela tem meio que uma epifania. O livro fala, ela se deu conta de que não importa o quão sincera a pessoa seja na vida, os outros só enxergam a verdade se estiver próximo o suficiente da realidade deles. Como Thoreau escreveu, não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. E Ash só via Nora por quem tinha se apaixonado, com quem se casou. Então, de certo modo, aquela era a Nora na qual ela estava se transformando. A Nora, o Ash e a Molly vão visitar o irmão dela, o Joe, e o marido dele. Eles moram em outra cidade, mas eles jantam juntos, é uma ótima noite. Como eu disse, eles claramente são próximos, né, nessa vida. E aí, em determinado momento, ela vê uma garrafa de vinho do vinhedo que ela morou, né, na outra vida dela lá. E ela se pergunta se o Eduardo é feliz, né, nessa vida, enfim. Ela também descobre que o irmão dela não bebe nessa vida, ele tá se abstendo de álcool, né, claramente ele teve ali algum problema. E ela fala com ele sobre a história da banda. Ela pergunta se aquilo afetou muito ele. Ele diminui um pouco aquilo, ele fala que foi uma coisa sem importância, mas ela pede desculpa mesmo assim. E ele fala que ele também já foi culpado, porque ele tratou ela muito mal. E a Nora se sente muito feliz com aquele pedido de desculpas, né? Porque ela sente que eles se resolveram na vida raiz, né? Ele também fala que, às vezes, ele achava que a irmã tava exagerando com os problemas dela de saúde mental, mas agora, com o marido dele, ele vê a gravidade disso. E ela quer explicar mais pro Joe, né? Mas aí ela percebe a mesma coisa que ela percebeu sobre o Ash, que ele só vê e entende o que ele tá disposto a compreender e que ele só vê aquela Nora, sabe? Mas enfim, ela continua vivendo a vidinha dela, o esquecimento dela continua preocupando um pouco o Ash, ela até esquece que ele tem asma em um momento e ele fica preocupado com aquilo, mas ao mesmo tempo, ela começa a ter uma coisa que ela não teve em nenhuma outra vida. Ela começa a lembrar de partes da vida dela que ela não sabia antes, tipo, o nome de alguém, ou quem são as pessoas em relação a ela, sabe? E ela percebe que ela tá resgatando memórias dessa vida. E aí um dia a Molly cai do triciclo e ela começa a consolar a criança e ela começa a sentir amor, que é uma coisa que ela tava evitando, né, até então.
E ela entende que a vida raiz dela sofria por conta da percepção dela do que era amor. Ela não amou ninguém e ninguém a amou de volta. Mas agora, em Cambridge, com o marido, com a filha, ela sente como o amor afeta a visão dela de mundo. E essa mudança também faz ela ter medo dessa vida, porque ela não quer partir, mas ao mesmo tempo ela se sente muito como uma impostora ali. Ela não é a Nora que ela criou nessa vida, né? Então, ela decide visitar a Senhora Elm. Não na biblioteca, a Senhora Elm nessa vida. E ela vai pra cidade natal dela e ela vê pessoas que ela conhecia na vida raiz, tipo aquela mulher da banca de revista, o ex-vizinho dela. E ela vê uma mulher com um gato no apartamento que ela morava. E ela fica, tipo, meio anestesiada com aquilo. E aí ela vai no asilo onde a Senhora Elm tava e ela é informada que ela já faleceu. Então ela fica muito triste que ela não consegue ver ela, né, nessa vida pra ajudar ela a se guiar. E aí ela lembra da Senhora Elm dizendo que as pessoas frequentemente esquecem pequenas coisas que podem ter grande impacto. Quando ela chega na cidade, ela vê uma comoção, assim, uns policiais e um adolescente, e ela vê que eles estão prendendo o Léo, que era o aluno dela de música, na vida raiz dela. E a Nora tenta intervir, ela diz que o Léo é um bom garoto, mas os policiais ficam tipo, esse aqui é um bom garoto? Toda semana ele tá lá na delegacia, fez alguma merda diferente, ele tem até uma arma, ele já tem ficha criminal, e ela fica tipo, não, ele ama música, e até o Léo fica meio desconfortável com aquilo, tipo, quem é essa mona falando essas coisas sobre mim, sabe? Mas aí ela percebe que nessa vida ela nunca trabalhou na loja de música. Então ela não tava lá quando a mãe do Léo perguntou sobre aula de música barata. Então, a mãe dele nunca achou uma professora que ela podia pagar. Então, ele nunca fez aula de música e nunca saiu da vida de crime. Porque lembra que a mãe dele falou que ela tava preocupada, que ele tava se envolvendo com as pessoas erradas e a música era um jeito dele fugir disso? Então, ele não teve isso nessa vida porque a Nora não tava lá. E ela fica muito impactada com aquilo, mas ela tenta se convencer de que aquela é uma boa vida. Ela passa pela loja, né, pela teoria das cordas, e ela vê o mesmo bilhete que tinha lá quando ela passou com o Dylan em outra vida. A Nora, de novo, não tava lá, né, pra ajudar a vender os instrumentos e manter o negócio funcionando. Ali na cidade, dessa vez, né, ela vê por uma luz diferente. Quando ela era mais jovem, ela e o irmão falavam que Bedford era uma prisão. Mas agora ela percebe que essa percepção dela sempre esteve errada. Mas ela pensa, né, que ela queria ter visto a Senhora Elm antes dela morrer. E ela tenta afirmar em voz alta, tipo, eu gosto dessa vida. Mas no fundo ela sabe que já já ela vai embora dali. Ela corre pra casa e ela vê o Ash e a Molly do lado de fora e ela se despede deles meio que de uma forma enigmática, né? Porque ela sabe que ela tá prestes a desaparecer. Mas ela sente conforto em saber que uma outra versão dela vai cuidar do Ash e da Molly, sabe? Eles não vão ficar desamparados. E aí o Ash começa a falar sobre, tipo, o que a gente vai fazer hoje à noite? E aí ela desaparece e volta pra biblioteca. Ela não queria ter voltado. Tanto que, assim, quando ela volta lá de novo, ela grita, não! Tipo, não queria. Mas ela volta e a Senhora Elm tá trabalhando, assim, freneticamente no computador. A Nora implora pra ela pra mandar ela de volta pra vida com o Ash, com a Molly, porque ela quer aquela vida. Mas não é assim que funciona. E ela percebe que tem alguma coisa errada acontecendo, né? A Senhora Elm tá explicando, tipo, você não pode retornar a uma vida que já foi vivida. E aí o computador começa a se desfazer. O teto começa a rachar, começa a desmoronar. A Nora continua pedindo uma vida semelhante à que ela acabou de viver, né? Ela fala, me manda pra qualquer outra vida que eu tenha eles dois. Mas a Senhora Elm diz que isso não é mais possível. Algo na vida raiz dela tá errado. Por isso que a biblioteca tá desmoronando. E aí começa um incêndio, tem uma faísca, assim, os livros começam a pegar fogo. A Nora e a Senhora Elm se escondem embaixo de uma mesa, né? Se abrigam, assim. E a Nora, mais uma vez, fala que a vida que ela tava vivendo agora, né? Com Ash e tal, é a que ela queria, mas a Senhora Elm fala que não, porque senão ela não tinha saído de lá, né? Certo? E a Senhora Elm fala pra ela olhar pro relógio. E ela vê que o relógio saiu da meia-noite. O tempo tá correndo. E isso indica que a vida anterior não foi suficiente e que ela tá prestes a morrer na vida raiz dela. E a Senhora Elm fala que os eventos ali da Biblioteca da Meia-Noite são o resultado direto da Nora tentar processar a vida e a morte. E pra se salvar, ela tem que fugir da biblioteca. E a Nora admite, tipo, realmente, eu não quero morrer. Então a Senhora Elm fala pra ela encontrar um livro específico antes que a biblioteca completamente se destrua, né, desmorone. A Nora não entende muito bem, mas a Senhora Elm vira pra ela e fala, tudo faz sentido, você voltou aqui dessa vez porque não queria morrer, mas porque quer viver. E a biblioteca tá se desfazendo porque a Nora não precisa mais dela. Mas ela precisa sair dali antes que ela desapareça, senão ela vai desaparecer junto. E a Nora começa a correr em direção ao lugar onde a Senhora
senhora Elm disse que o livro estaria, só que aí um pedaço do teto cai, ela fica presa, e aí ela fica meio que consumida pelo fracasso, ela pensa, ok, vou morrer aqui na Biblioteca da Meia-Noite. Mas quanto mais ela pensa na vida raiz dela, mais ela percebe que era uma boa vida. Ela pensa nas pessoas que ela ama, que é o irmão dela e a Izzy, e eles estão vivos naquela vida. Ela pensa que ela ajudou o Léo. E quanto mais ela reflete sobre a vida raiz dela, mais ela enxerga que aquela vida tinha sim potencial. Ela que estava muito presa na própria mente depressiva e não conseguia ver aquilo. E cabe a ela transformar esse potencial em uma coisa real, porque é o que eu falei lá no começo, né? A Nora, durante a vida raiz dela, ela sempre estava presa no quase. Ela sempre tinha um potencial de fazer alguma coisa e não realmente fazia. E aí ela finalmente percebe que ela tem que fazer. Nossa, uau! E a senhora Elm começa a gritar pra ela, tipo, não desiste, continua. E aí ela começa a sair de dentro dos destroços. E aí ela encontra o livro da vida raiz dela. É o único na biblioteca inteira que não tá pegando fogo. E aí ela pega uma caneta que a senhora Elm deu pra ela e ela vai escrever algo no livro, porque quando ela abre, ele tá completamente em branco. E aí a biblioteca tá desmoronando, o tempo tá passando, e aí ela finalmente escreve: eu estou viva. E aí a Biblioteca da Meia-Noite desaparece. Ela acorda um pouco depois da meia-noite, na vida raiz dela, e ela tá vomitando o conteúdo do estômago, porque ela tinha tomado, né, vários remédios, e ela se arrasta pra fora da cama até a casa do vizinho dela, que é aquele velho que ela ajudava, e ela conta pra ele que fez uma coisa estúpida e pede pra ele chamar a polícia, e aí ela desmaia, e aí o capítulo termina com um poeminha dizendo: o céu escurece, o preto sobre o azul se vê, mas as estrelas ainda ousam brilhar por você. O próximo capítulo começa com uma frase do Sartre que diz: a vida começa do outro lado do desespero. A Nora acorda no hospital, o abdômen dela tá dolorido, né, de tanto que ela vomitou, mas fora isso ela tá de boa, tá fora de perigo, ela vai viver. E uma enfermeira começa a fazer umas perguntas pra ela, né, sobre a tentativa dela de suicídio, mas ela fala que ela não quer mais morrer. E ela olha pra fora da janela e ela vê a cidade natal dela e ela aprecia aquilo. E ela entra nas redes sociais dela e apaga todas as postagens suicidas dela e escreve uma nota sobre as experiências dela. Ela intitulou o texto Uma Coisa que Aprendi, escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. E eu não vou ler inteiro, tá, gente, porque é longo, mas eu vou ler um trechinho que eu acho que meio que engloba o sentido desse texto. Ela fala: nós precisamos apenas fechar os olhos e saborear o gosto da bebida diante de nós e ouvir a música enquanto toca. Estamos tão completa e totalmente vivos como estamos em qualquer outra vida e temos acesso ao mesmo espectro emocional. Precisamos ser somente uma pessoa, precisamos sentir apenas uma existência. Não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. Enquanto estamos vivos, carregamos em nós um futuro de possibilidades multifacetadas. Então, sejamos gentis com as pessoas em nossa própria existência. Olhemos para cima de vez em quando do ponto em que estamos, porque onde quer que estejamos, o céu acima de nós se estende infinitamente. E aí ela termina o texto escrevendo: minha vida será milagrosamente livre de dor, desespero, mágoa, coração partido, dificuldade, solidão, depressão? Não. Mas eu quero viver? Sim. 1000 vezes. Sim. O Joe vai visitar a Nora no hospital e eles se desculpam, né, um com o outro por terem sido rudes, enfim, por tudo que aconteceu entre eles. Ele fala que ele parou de beber e agora ele tá frequentando a academia. Ele também diz pra Nora que deixar a banda e deixar a vida são duas coisas diferentes. Ele precisa que ela continue viva, sabe? Porque no fim do dia ela ainda é irmã dele. E aí mais tarde ela recebe uma mensagem da Izzy com foto das baleias de Bart. E a Izzy fala que vai voltar pra cidade delas, que sente muita saudade da Nora. E aí essa mensagem, junto, né, com a conversa que ela teve com o irmão, meio que confirma pra Nora que as coisas podem mudar se a pessoa esperar tempo suficiente pra vivenciar essa mudança. Quando a Nora sai do hospital, o Joe tá com ela e eles pegam um Uber de volta pra casa. E ele menciona que talvez ele trabalhe de freela na cidade que ele morava na vida que a Nora tava com o Ash, que ela foi visitar ele, lembra? E que ele conheceu um médico chamado Ewan. E aí a Nora ficou tipo, não, sai com ele, sai com ele, sai com ele, você não vai se arrepender e tal, porque era o marido dele em várias vidas, né? E aí, quando eles chegam à casa dela, o Joe mostra uma foto do Ewan e pergunta como que ela sabia o sobrenome dele, porque ela falou o sobrenome dele. E ela desconversa, fala que foi intuição de irmã. E aí ela vê o vizinho dela sorrindo na janela e agradece ele por ter ajudado a salvar a vida dela, né? E ela olha para as flores dele, acha aquilo tudo muito lindo. Chegando em casa, ela vê as coisas dela e valoriza a vida que ela quase desistiu de viver, né? Ela sente muita gratidão por estar viva e ela decide abraçar a vida dela pelos próprios termos em vez de tentar viver a vida dos outros, né? Então ela tá refletindo muito sobre
pra onde ela vai, né, a partir dali, os próximos passos dela. E a mãe do Léo liga pedindo pra retomar as aulas, e aí depois ela toca umas músicas no piano dela, e ela vê uma edição da National Geographic que o irmão tinha dado pra ela. E a revista tem uma matéria sobre o vulcão Krakatoa, e ela compara a vida a um vulcão. Ela fala, embora os vulcões sejam destrutivos, também permitem crescimento quando a lava esfria. Ela vai visitar a Sra. Elm na casa de repouso, lá no asilo, e ela parece mais velha e cansada, mas ela fica super feliz de rever a Nora. E a Nora fala que vai visitar ela mais vezes e pra elas jogarem xadrez. E a Sra. Elm fica super feliz. E aí elas estão jogando e a Nora vê o Dylan passando com o cachorro que eles estavam cuidando na outra vida. E a Sra. Elm fala que às vezes os dias dela são um pouco solitários, que às vezes ela sente como se o jogo tivesse acabado, especialmente porque ela não foi super gentil com todo mundo antes de ir pro asilo. Mas a Nora fala que a Sra. Elm foi gentil com ela quando ela mais precisava, né? Que foi quando o pai dela faleceu, e na escola, enfim. E a Sra. Elm fala que a Nora sempre foi especial pra ela. E aí a Nora fala pra ela, você não está sozinha no tabuleiro agora, um peão veio te fazer companhia. E ela diz, você nunca foi um peão, né? Reforçando que ela sempre foi especial. E a Nora fala, você vai ganhar essa partida. E ela diz, bom, é essa a beleza da coisa, não é mesmo? Você simplesmente não sabe como termina. E aí o livro termina com a seguinte frase. Nora sorriu enquanto olhava fixamente para todas as peças que ainda lhe restavam no tabuleiro, pensando em qual seria a sua próxima jogada. E é isso, gente. Ufa, meu Deus. Muito longo esse resumo, eu acho. Mas, enfim, muitos detalhes, né? Muitas vidas para cobrir. Como eu falei durante o vídeo, eu acho que eu não sou o público-alvo desse livro. Eu acho que eu sou amargurada demais para apreciá-lo. Talvez se eu tivesse lido esse livro com, sei lá, 18 anos, eu teria achado genial. Mas hoje em dia eu achei bem clichêzão e, tipo, meio que essa vibe de livro de autoajuda disfarçado de livro de ficção. Eu também tenho um problema muito específico com esse livro, que é o seguinte. O Felipe Neto ama esse livro. E toda vez que eu tava lendo esse livro, eu só pensava no Felipe Neto. E assim, não é o tipo de pessoa que eu quero pensar enquanto eu estou lendo um livro que era pra ser bom, sabe? Então, enfim, é um ranço específico que eu tenho. No geral, assim, eu consigo reconhecer que é um livro legal e provavelmente é bem importante pra muitas pessoas, mas não é meu livro, né? Não é o tipo de livro pra mim. Então, é isso. Se você gostou e você quer ler, eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra você comprar na Amazon. Esse link é comissionado meu, né? Então, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Então, quem quiser comprar, por favor, usem esse link. Também, quem estiver assistindo pelo YouTube, se aparecer a opção de hypar o vídeo, peço que, por favor, façam isso, porque me ajuda a subir nos rankings e aparecer para mais pessoas. Muito obrigada a quem viu ou ouviu até aqui. Não se esqueçam de engajar e até a próxima.